Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 3. Urias. Capítulo 23. Hospital Adolfo II, Viena. 7 de junho de 1943. Helena Lang caminhava em rápidas passadas enquanto empurrava a mesinha de rodas até a sala 4. As janelas estavam abertas e ela inspirou fundo, enchendo os pulmões a cabeça do fresco aroma de grama recém-cortada. Nesse dia não havia o menor cheiro de morte e destruição. Há um ano que Viena fora bombardeada pela primeira vez. Nas últimas semanas atacaram-na em todas as noites em que o tempo esteve aberto. Ainda que o Hospital Rudolf II ficasse a vários quilômetros do centro, muito por cima das guerras, lá na Verde Wehrmacht, o odor à fumaça dos incêndios que rebentavam na cidade acabará com a fragrância do verão. Helena dobrou uma esquina e sorriu ao Dr. Brochard, que parecia querer parar para conversar, de modo que ela apertou o passo. Brochard, com seu olhar duro e penetrante após as lentes, sempre deixava-a nervosa e cuidava para não ficar a sós com ele. De vez em quando tinha a sensação de que esses encontros com Brochard nos corredores não eram casuais. A sua mãe teria cortado a respiração se tivesse visto como Helena evitava um médico jovem e prometedor, sobretudo porque Brochard vinha de uma família vienense muito distinta. Mas Helena não gostava nem de Brochard, nem de sua família, nem das tentativas de sua mãe para utilizá-la como uma ponte para entrar no seio da alta sociedade. Sua mãe culpava a guerra por tudo. Ela era culpada de que o pai de Helena, Henrik Lang, tivesse perdido seus locatários judeus tão depressa e não pudesse pagar os seus aluguéis como imaginara. A penúria econômica o havia obrigado a improvisar e ele convencer os banqueiros judeus para que transferissem as rendas de seus aluguéis, que o Estado austríaco havia confiscado, para o nome de Lang. E agora Henrik Lang estava na prisão, por ter conspirado com as forças judias inimigas do Estado. Ao contrário de sua mãe, Helena culpava seu pai pela posição social que a família estava agora. Por exemplo, não gostava dos grandes banquetes que ofereciam, das conversas superficiais quase infantis das contínuas tentativas de casá-la com algum jovenzinho rico e mimado. Olhou para o relógio e apertou ainda mais o passo. Pelo que parecia, um passarinho entrará por uma das janelas abertas e pousara na luminária que pendia do teto, de onde cantava despreocupado. Havia dias em que Helena achava incompreensível que a guerra arrasasse tudo. Talvez porque os bosques e as espessas fileiras de abetos ocultavam a visão do que não queriam ver lá de cima. Mas, ao entrar em uma das salas, via de imediato que aquela paz era uma ilusão. Também a guerra chegará ali, através dos corpos mutilados e as almas destruídas dos soldados. No começo, ela escutara suas histórias, totalmente convencida de que, com a sua força e fé, poderia ajudá-los a sair de sua desgraça. Contudo, todos pareciam continuar narrando a mesma história, como um pesadelo recorrente sobre o que o homem pode se ver obrigado a suportar na vida terrena, sobre as humilhações que implica em querer viver e das quais somente os mortos passam a ficar imunes. De modo que Helena parara de escutar. Fingia fazê-lo, enquanto trocava as ataduras, tirava a temperatura, administrava os remédios e dava comida. E quando adormecia, tentava não pensar neles, porque seus rostos continuavam lhe falando nos sonhos. Helena viu o sofrimento em seus pálidos semblantes adolescentes, a crueldade de rostos endurecidos, herméticos, e a ânsia da morte nos gestos de dor de alguém que acabava de saber que lhe tinham amputado o pé. Não obstante, ela caminhava hoje com passo ligeiro e rápido. Talvez porque fosse verão, ou porque um médico acabará de dizer como estava bonita aquela manhã. Ou talvez por causa do paciente norueguês da sala 4 que não demoraria em lhe dizer Guten Morgen com esse acento tão gracioso e particular. E tomaria o café da manhã sem tirar o olhar de cima dela, enquanto ela ia de uma cama a outra servindo os demais pacientes, se animando a cada um com algum comentário. E, cada 5 ou 6 camas, ela olharia para ele,
Se ele sorrisse, ela devolveria o sorriso fugazmente e continuaria como se nada estivesse acontecendo. Nada. Pois isso era tudo. Era a ideia desses instantes que a fazia seguir adiante dia após dia. Sorrir até mesmo quando o capitão Hadley, que jazia na cama próxima à porta com queimaduras graves, brincava perguntando se demorariam muito a devolver os seus genitais. Abriu a porta da sala 4. A luz do sol que entrou fez com que a cor branca das paredes, teto e lençóis resplandecesse de repente. Devia ser como entrar no paraíso, pensava Helena. Guten Morgen, Helena. Ela sorriu. Estava sentado em uma cadeira, junto à cama, lendo um livro. Dormiu bem, Urias? Perguntou ela como se nada acontecesse. Como um urso, respondeu ele. Como um urso. Sim, como um urso, hein? Como se diz em alemão o lugar em que o urso passa o inverno dormindo. Ah, a caverna. É isso, como um urso em sua caverna. Ambos riram. Helena sabia que os demais pacientes o seguiam com o olhar, que ela não poderia perder mais tempo com ele que com os demais. E a cabeça? Cada dia melhor, não? Sim, está melhorando. Um dia voltarei a ficar tão bonito como antes. Você verá. Helena lembrava o dia que o trouxeram ao hospital. Parecia contradizer as leis da natureza que alguém tivesse sobrevivido com aquele buraco na testa. Roçou com o bule a xícara de chá que havia lhe servido e esteve a ponto de virá-la. Cuidado, ele disse entre risadas. Por acaso esteve dançando ontem até altas horas da noite? Ela levantou o olhar e ele lhe fez um gesto. Pois sim, respondeu ela, perplexa ao se ouvir mentir sobre algo tão ridículo. Ah, e o que dançam aqui em Viena? Quero dizer, não. Na realidade, eu não dancei. Simplesmente me deitei muito tarde. Bom, aqui com certeza dançam a valsa. A valsa vienense. Sim, claro que sim, respondeu ela tentando se concentrar no termômetro. Ah, sim. Ele disse ao mesmo tempo em que se levantava da cama e começava a cantar. Os demais olhavam surpresos desde as suas camas. Cantava em uma língua desconhecida, mas com uma voz quente e bonita. E os pacientes que estavam em melhores condições começaram a rir animando enquanto ele dava voltas no chão segundo os delicados passos da valsa, de modo que os laços da bata se abriram. Volte aqui, Urias, ou mando de volta para a guerra, gritou ela em tom severo. Ele obedeceu e se sentou. Na realidade, não se chamava Urias, mas era o nome que ele havia insistido para que o chamassem. Sabe dançar o Rhinelander? Rhinelander é uma dança que tomamos emprestado da Renânia. Quer que a ensine? Você vai ficar assentado até que esteja curado. Sim, então poderei sair consigo por Viena e ensiná-la a dançar o Rhinelander. As horas que Urias havia passado na varanda ao sol do verão nos últimos dias haviam-lhe dado uma formosa tonalidade bronzeada, e os dentes brilhavam muito brancos em seu rosto animado. Parece que já está bom o suficientemente para voltar para a guerra, opinou Helena, sem poder refrear o rubor que subia para as faces. Estava a ponto de se levantar para seguir a ronda, quando sentiu a mão dele na sua. Diga que sim, sussurrou. Ela o afastou com um sorriso e continuou seu caminho até a cama seguinte com o coração cantando no peito como um passarinho. Sim? Perguntou o Dr. Brochard ao mesmo tempo em que levantava o olhar de seus papéis quando a ouviu entrar em seu consultório. Como de costume, Helena ignorava se aquele sim era uma pergunta, a introdução para outra pergunta mais longa ou simplesmente uma frase. De modo que parou ante a porta, sem dizer nada. O senhor mandou me chamar? Por que insiste em me chamar de senhor, Helena? Suspirou o doutor com um sorriso. Por Deus, se nos conhecemos desde garotos. Para que queria me ver. Decidi dar alta ao norueguês da sala 4. Muito bem. Ela não recebeu a notícia com o menor gesto. Porque iria. A gente ficava ali até que estivesse curada e depois ia embora. A outra alternativa era a morte. Assim era a vida no hospital. Dei o aviso para Wehrmacht há 5 dias. E já recebemos a notificação de seu novo destino. Que rapidez! A voz de Helena soou firme e tranquila. Sim, precisam desesperadamente de gente nova. Estamos em guerra, como sabe. Sim, disse Helena. Não obstante, não expressou o que pensava. Estamos em guerra e aqui, a 1000 quilômetros da frente, está você, com os seus 22 anos, fazendo o mesmo trabalho que poderia ser feito por um homem de 70. Agradeça ao Sr. Brochard, pai. Bom, havia pensado em pedir que você mesma entregasse a notificação, já que parece que se dão muito bem. Helena notou que o doutor estudava sua reação. Por que precisamente gosta tanto dele, Helena? O que o diferencia dos outros 400 soldados que temos no hospital? Ela estava a ponto de protestar, mas ele se adiantou. Desculpe, Helena. Naturalmente, isso não é problema meu. Mas é a minha natural curiosidade. Fazendo rodar uma caneta entre os dedos, se voltou para olhar pela janela. Simplesmente me pergunto o que você pode ver num aventureiro estrangeiro que trai o seu próprio país para conseguir o favor dos vencedores. Entendeu o que quero dizer? O que a sua mãe diz? Helena engoliu antes de responder. O senhor não precisa se preocupar com a minha mãe, doutor. Se me der esta notificação, fala-ei chegar ao interessado. Brochard se voltou até ela e estendeu uma carta que tinha acima da mesa. Está designado para a 3ª Divisão Blindada na Hungria. Sabe o que significa isso? Ela franziu as sobrancelhas. A 3ª Divisão de Infantaria? Mas ele é voluntário das Waffen-SS. Porque iriam incorporá-lo ao exército regular da Wehrmacht. Brochard encolheu os ombros. Nos tempos que correm, cada um deve se esforçar ao máximo em enfrentar as missões que lhe dão. Não está de acordo comigo nisso, Helena?
O que quer dizer? Ele é soldado de infantaria, não é? E isso quer dizer que estará por trás dos tanques em lugar de ir dentro. Um amigo meu que esteve na Ucrânia me contou que ali os russos atiram todos os dias até que as metralhadoras esquentem, que os cadáveres se amontoam, mas que eles continuam disparando, que não tem fim. Helena conseguiu segurar o seu desejo de arrancar a carta de Brochard e rasgá-la em pedaços. Uma mulher jovem como você deveria ser um pouco mais realista e não se ligar muito a um homem que, com toda a probabilidade, não voltará a ver em vida. Esse lenço caiu muito bem em você, Helena. É uma peça da família. Me surpreendem e agradeço as suas preocupações, doutor, mas afirmo que são desnecessárias. Não sinto nada especial por esse paciente. É hora de servir o almoço, assim me desculpe, mas, Helena, Brochard meneou a cabeça sorrindo. Acha de verdade que sou cego? Acha que não me rompe o coração? Ver a dor que isso irá causar? A amizade que professam as nossas famílias me faz sentir que existem laços que nos unem, Helena. Do contrário, não falaria com tanta confiança. Pode confiar em mim, mas suponho que já deverá ter notado que abrigo certos sentimentos por você. Chega. Como? Helena fechou a porta antes de levantar a voz. Estou aqui como voluntária, Brochard. Não sou nenhuma de suas enfermeiras com as quais brinca como quiser. Assim me dê a carta ou, do contrário, irei embora agora mesmo. Mas, minha querida Helena, Brochard adotou um gesto de preocupação. Não sabe que isso é algo que está em suas mãos? Em minhas mãos? Uma alta é algo muito subjetivo. Sobretudo, se tratando de semelhante ferida na cabeça. Eu sei. Poderia adiar a baixa por mais uns 3 meses. E quem sabe, talvez a Frente Oriental tenha deixado de existir uma vez passado esse prazo. Ela olhou sem compreender. Você geralmente lê a Bíblia, Helena, e conhece a história de como o rei David desejava Betsabá, embora soubesse que ela era casada com um de seus soldados, não é? Assim ordenou aos seus generais que colocasse na primeira linha de fogo, para que morresse na guerra. Desse modo, o rei David poderia cortejá-la. E o que tem isso a ver com este assunto? Nada, Helena, nada. Eu não enviaria o seu amado para a guerra se ele não tivesse se recuperado totalmente. Nem nenhum outro, é claro, por motivo semelhante. Isso é exatamente o que quero dizer. E já que você conhece o estado de saúde desse paciente, no mínimo, tão bem quanto eu, pensei que seria bom ouvir a sua opinião antes de tomar uma decisão. Se você considera que ele não está recuperado totalmente, talvez deva enviar outra solicitação, agora de baixa para ver mais. Pouco a pouco, Helena começou a ver claro. Ou não, Helena não podia acreditar. Brochard pretendia utilizar Urias como uma espécie de refém para conquistá-la. Teria pensado muito tempo para conceber semelhante plano. Esteve esperando durante semanas para que se apresentasse o momento certo e para que queria a ela, na realidade, como esposa ou amante. O que acha? Perguntou Brochard. As ideias davam voltas na cabeça de Helena, enquanto tentava achar uma saída do problema. Mas ele previra todas as saídas. Como seria de esperar? Não era nenhum idiota. Enquanto Brochard retivesse Urias no hospital a seu pedido, ela deveria satisfazer todos os seus desejos. Simplesmente, o novo destino ficaria esquecido. E Brochard continuaria tendo poder sobre ela enquanto Urias não fosse embora. Poder? Deus, se ela apenas conhecia o norueguês. E tampouco sabia o que ele sentia por ela. Balbuciou Helena. Sim? Brochard se inclinou sobre ela com muito interesse. Helena queria continuar. Queria dizer o que sabia que teria de dizer para se libertar, mas algo a impedia. Levou um tempo para compreender que era. Eram as mentiras. Era mentira que ela quisesse se ver livre. Mentira que ignorasse o que Urias sentia por ela. Mentira que a gente tivesse que se submeter e se humilhar sempre para sobreviver. Era tudo mentira. Mordeu o lábio inferior, pois notou que começava a tremer. Capítulo 24. Bislete. Fim de ano de 1999. Era meio-dia quando Harry desceu do ônibus diante do hotel Radisson SAS, na Praça Oberg, e notou que o sol da manhã se refletia por um instante nas janelas dos andares de doentes do rico hospitalete, antes de voltar a se ocultar após as nuvens. Iria até sua sala pela última vez, para fazer a limpeza e verificar se já levará tudo, dizia para si mesmo. Mas seus escassos pertences couberam sem problemas na bolsa de plástico que trouxera de casa no dia anterior. Os corredores estavam desertos. Os companheiros que não estavam se encontravam em casa preparando a última festa do milênio. Uma serpentina pendia ainda das costas de sua cadeira, como única recordação da pequena festa de despedida do dia anterior, organizada por Ellen, naturalmente. As sóbrias palavras de despedida pronunciadas por Barney Miller não estiveram em consonância com os globos azuis e a colorida decoração da torta de creme com velas que sua colega trouxera, mas aquele breve discurso foi mais que suficiente. Provavelmente, o chefe de seção sabia que Harry jamais permitiria que se expressasse em termos grandiloquentes ou sentimentais. E Harry tinha que admitir que jamais se sentirá tão orgulhoso como quando Miller o felicitou pelo seu título de delegado e desejou sorte no CNI. Nem sequer o sarcástico sorriso e os leves movimentos de cabeça que Tom Valer fazia desde o posto de espectador, junto ao marco da porta, conseguiram estragar. A vinda à sala naquele dia não seria para sentar pela última vez na barulhenta e abandonada cadeira de escritório na qual havia passado quase 7 anos?
Harry descartou a ideia. Tanto sentimentalismo não seria um indício de que estaria ficando velho? Harry subiu a rua Oberg e virou à esquerda na Sophie. A maioria dos edifícios que havia naquela estreita ruela era de finais do século anterior. Tinham sido habitados por trabalhadores e não se contavam precisamente entre os melhor conservados da cidade. Mas, desde que subiram os preços da moradia e a juventude de classe média, que não poderia se permitir viver em Majostua, havia se mudado para ali. O bairro adquirira um aspecto muito melhor. Agora, somente uma casa estava sem reformar a fachada, a de número 83. A de Harry. Mas Harry não se importava. Entrou no portal e abriu a caixa de correio que havia na entrada, ao pé da escada. Uma oferta de uma pizzaria e um envelope da agência tributária de Oslo que, com toda certeza, continha uma reclamação sobre o pagamento da multa que lhe deram no mês anterior. Cuspiu uma maldição enquanto subia as escadas. Havia comprado um Ford Escort com 15 anos de uso de um tio Al, que poderia-se dizer que não conhecia. Um pouco enferrujado e com a embreagem algo desgastada, mas com um fantástico teto descapotável. Por enquanto, ele trouxera mais multas e consertos na oficina do que viagens com cabelo ao vento. Além disso, a porcaria do carro não dava partida, então tinha que estacionar em declive para conseguir ligá-lo. Entrou em casa. Era um apartamento de 2 aposentos com decoração espartana. Arrumado, limpo e sem tapete sobre o parquete reluzente. O único adorno que apresentavam as paredes era uma fotografia de sua mãe e um pôster de padrinho que roubara do cinema Simra quando tinha 16 anos. Não havia plantas, velas nem estatuetas. Em uma ocasião, penduraram a cortiça onde pensava em fixar cartões postais, fotografias e citações dessas que se ouve por aí. Vira isso nas casas de gente importante. Mas, quando descobriu que jamais recebia postais e que, em geral, nunca tirava fotos, se lembrou de uma citação de Bjeboe, e esta aceleração da produção de cavalos de vapor não é mais que uma expressão da aceleração de nosso conhecimento das chamadas leis naturais. Este conhecimento igual a angústia. Harry constatou com uma olhadela que não havia mensagens na secretária eletrônica, outra invenção desnecessária. Desabotoou a camisa, que deixou no cesto da roupa suja, e apanhou uma limpa do ordenado armário. Colocou a secretária eletrônica no automático, podiam ligar da agência de pesquisas de opinião Gallup, e voltou a sair. Sem nenhum tipo de sentimentalismo, comprou os últimos jornais do milênio na loja de ali, antes de seguir pela rua Dovregata. Na Valdemar Trane, a gente se apressava depois de fazer as últimas compras da grande noite. Harry tiritava, enfiado em seu casaco, até que cruzou o umbral da porta do esteiro e recebeu como uma onda o calor úmido que vinha dos clientes. Parecia cheio, mas viu que a sua mesa favorita estava a ponto de ficar livre, de modo que se encaminhou para ela. O homem de idade que acabara de se levantar encaixou o chapéu, deu a Harry uma olhada por baixo de grisalhas, povoada a sobrancelha, se o cumprimentou brevemente antes de ir embora. A mesa ficava junto à janela e, durante o dia, era uma das poucas que tinha suficiente luz para se ler o jornal na penumbra do local. Acabará de se sentar quando apareceu Maja. Alô, Harry, disse a garçonete ao mesmo tempo em que limpava a toalha com um pano cinzento. O prato do dia? Só se o cozinheiro estiver sóbrio. Sim, está. E para beber? Bom, vamos ver, disse levantando a vista. O que me recomenda hoje? Vejamos. A garçonete colocou as mãos nas cadeiras e disse em voz alta e clara, contra tudo que o povo acredita, essa cidade tem a água mais pura do país. E os encanamentos menos tóxicos se encontram precisamente nas casas de princípio de século, como esta. E quem contou tal coisa? Maja. Foi você, Harry. A garçonete deu uma risada franca. Por certo, lhe assenta bem a abstinência. Fez aquele comentário em voz baixa, apanhou a nota com o pedido e saiu. A maioria dos jornais estava cheio de reportagens sobre o fim do milênio. Assim, Harry começou com o Dagsavisen. Na página 6, fixou o olhar em uma grande fotografia de um indicador viário simples, feito de madeira e com uma cruz solar desenhada no centro. Oslo 2.611 km, dizia em uma das flechas. Leningrado 5 km, indicava a outra. O artigo ilustrado pela imagem trazia a assinatura de Ivan Ju, professor de História. O título era breve, A situação do fascismo à luz do crescente desemprego na Europa Ocidental. Harry vira o nome de Ju anteriormente na imprensa. Era uma espécie de eminência de tudo relacionado com a história da ocupação da Noruega e o Partido da União Nacional. Harry folheou o resto do diário, embora sem achar nada de interesse, de modo que voltou ao artigo de Ju. Era o comentário de um artigo anterior sobre o fenômeno neonazista na Suécia. Ju descrevia como os movimentos neonazistas, que haviam se debilitado claramente com o crescimento econômico dos anos 90, ressurgiam agora com renovado vigor. Mencionava, além disso, que uma das características da nova onda era o fato de que trazia um fundamento ideológico mais consistente. Enquanto que o neonazismo dos anos 80 se manifestava basicamente em moda e no sentimento de grupo, com o uniforme como indumentária, as cabeças raspadas e o fato de utilizar expressões antiquadas como CREU, a nova corrente trazia uma organização mais sólida. Contava com forte apoio econômico distribuído, em lugar de se basear em líderes com grandes recursos, se patrocinadores individuais. Além disso, o novo movimento não era somente uma reação a certos aspectos da sociedade, como o desemprego ou a imigração, escrevia Ju, mas pretendia também se constituir em alternativa à social-democracia. Seu slogan era o do rearmamento moral, militar e racial. O declínio do cristianismo era apontado como uma evidência da decadência moral, juntamente com o crescimento da AIDS e do abuso de drogas.
E a imagem do inimigo era também parcialmente nova. Os partidários da UE, que apagavam os limites nacionais e raciais, a OTAN, que estendia a mão aos sub-homens russos e eslavos, e os novos capitais asiáticos, que agora desempenhavam o papel dos judeus como banqueiros do mundo. Maja se aproximou com o almoço. Almôndegas de batata e cordeiro? Perguntou Harry sem tirar os olhos das bolas acinzentadas com guarnição de couve chinesa banhada em molho rosé. No estilo Schter, corroborou Maja. São os restos de ontem. Feliz ano novo. Harry segurou o jornal no alto para poder comer ao mesmo tempo, e não dera a primeira mordida naquela bola de plástico quando ouviu uma voz vinda do outro lado do jornal. Caramba, não pode ser. Harry olhou por cima do jornal. Na mesa contiguá estava sentado o Moicano, que olhava fixamente. Havia a possibilidade de que estivesse ali sentado todo o tempo, mas Harry não o vira entrar. O chamavam de Moicano porque, provavelmente, era o último de sua turma. Fora marinheiro de guerra, torpedeado em 2 ocasiões, e todos os seus companheiros já estavam mortos há muitos anos, segundo Maja havia contado a Harry. A ponta de sua longa e rala barba flutuava sobre o copo de cerveja e o homem se sentava, fosse inverno ou verão, com o casaco colocado. No seu rosto, tão esquálido que se adivinhava o crânio através da pele, atravessava uma rede de veias como os raios de uma tormenta. Os olhos avermelhados, inchados cobertos por uma flácida capa de pele, olhavam fixamente para Harry. Não pode ser. Repetiu. Harry já ouvirá bastantes bêbados em sua vida para não dar muita atenção ao que o cliente fixo do Schter estivesse dizendo, mas nesta ocasião era muito diferente. De fato, aquelas eram as primeiras palavras inteligíveis que ouvirá dizer o Moicano em todos os anos que estava no restaurante. Nem sequer depois daquela noite do inverno passado em que o encontrou dormindo na rua do Obrigata e o salvou de morrer congelado, o Moicano o havia obsequiado com um gesto de saudação sempre que se viam. E agora parecia que o Moicano já dissera o que tinha que dizer, pois, com os lábios muito apertados, passou a se concentrar de novo em seu copo. Harry olhou ao seu redor antes de se inclinar até a mesa do Moicano. Lembra-se de mim, Conrad Asnes? O velho deu um grunhido e deixou o bagaço olhar pelo local, sem responder. Encontrei-o dormindo na rua sob um monte de neve no ano passado. Estávamos com 18 graus, abaixo de zero. O Moicano levantou o olhar ao céu. Lá não existe luz e estive a ponto de não vê-lo. Podia estar morto, Asnes. O Moicano fechou seu olho avermelhado e olhou a Harry com ódio, antes de colocar a mão no seu copo de cerveja. Bem, pois agradeço por tudo. O homem bebeu lentamente. Depois, deixou o copo na mesa, apontando como se fosse importante deixá-lo no lugar certo. Deveriam ter fuzilado esses sem-vergonhas, declarou. Ah, sim? Quem? O Moicano apontou o jornal de Harry com o seu indicador ossudo. Harry virou. A capa exibia uma grande fotografia de um neonazista sueco com a cabeça raspada. Ao paredão com eles. O Moicano deu um golpe na mesa com a palma da mão, e um par de rostos ficou olhando. Harry lhe mostrou com a mão que deveria se acalmar. Mas, Asnes, são jovens. Jovens? E que acha que nós éramos? Isso não deteve os alemães. Kiel tinha 19. Oscar, 22. Dê eles um tiro antes que se multipliquem. É o meu conselho. É uma doença. É preciso atacá-la no início. Falava apontando para Harry o seu dedo trêmulo. Antes haviam sentado onde você está. Você que é policial, deveria ir à rua e prendê-los. E como você sabe que sou policial? Perguntou Harry perplexo. Porque leio os jornais. Você deu um tiro num tipo no sul do país. Não foi ruim, mas que tal se fizesse o mesmo com um par deles aqui também? Está falador hoje, Asnes. O Moicano fechou a boca, deu a Harry um último olhar hostil antes de se voltar para a parede e se entregar a estudar a pintura da praça Yostoget. Harry sabia que a conversa havia terminado, indicou a Maja que trouxesse o café e olhou o relógio. O novo milênio estava à volta da esquina. O restaurante Schter fecharia às 4, fechamento para os preparativos do fim de ano, segundo alertava o cartaz que haviam pendurado na porta. Harry olhou ao seu redor, tantos rostos conhecidos. Pelo que via, vieram todos os habituais. Capítulo 25. Hospital Adolf II, Viena, 8 de junho de 1944. Os sons próprios do sono inundavam a sala 4. Aquela noite estava mais tranquila do que de costume. Ninguém se queixava de dor nem despertava gritando de um pesadelo. Helena tampouco ouvirá os alarmes de Viena. Se não bombardeasse naquela noite, tudo seria mais simples. Foi até o interior da sala e parou olhando para as camas. Lá estava ele, debaixo das luzes do teto, tão absorto no livro que estava lendo que não notara sua presença. E ali estava ela, na escuridão, com tudo o que ela sabia sobre a escuridão. Quando ia passar a página, Urias se deu conta de que ela estava ali. Sorriu e largou o livro em seguida. Boa noite, Helena. Achava que esta noite não tinha ronda. Ela colocou o dedo nos lábios para indicar que falasse mais baixo e se aproximou. Como sabe quando tem ronda? Disse em um sussurro. Ele sorriu. Dos demais não sei nada. Só sei quando você tem ronda. Então sabe mesmo, hein? Quarta, sexta e domingo, e em seguida terça e quinta. Depois quarta, sexta-feira e domingo outra vez. Não se assuste, é uma observação. Aqui não tem muito mais coisa para se ocupar a cabeça.
Também sei quando Christé toca hardware. Ela riu em voz baixa. O que não sabe é que lhe deram alta. Ele olhou atônito. Destinaram você para a Hungria? Sussurrou. A terceira divisão blindada. A divisão blindada? Mas isso é a Wehrmacht. Não podem me mandar para lá. Sou norueguês. Eu sei. E o que vou fazer na Hungria? Eu? Essa SS vai despertar os demais, Urias. Li a ordem de destino. E temo que não haja muito que fazer a respeito. Mas deve se tratar de um erro. Sem se dar conta, tirou o livro da cama, que caiu ao chão com um golpe seco. Helena se agachou para apanhá-lo. Na capa, debaixo o título As Aventuras de Kleber Fi, havia desenhado um garoto esfarrapado sobre uma balsa de madeira. Urias estava visivelmente indignado. Esta não é a minha guerra, disse com um gesto de irritação. Já sei. Ela sussurrou enquanto guardava o livro em sua bolsa, debaixo da cadeira. O que faz? Perguntou ele em voz baixa. Tem que me escutar, Urias, pois não temos tempo. Tempo? A enfermeira da noite vai fazer a ronda dentro de meia hora. Então, precisará ter tomado uma decisão. Urias desceu a tela da cama para poder vê-la melhor na escuridão. O que está acontecendo, Helena? Ela engoliu em seco. E por que não está usando o uniforme? Insistiu Urias. Isso era o que mais a angustiava. Não era ter mentido para sua mãe dizendo que ia para Salzburg e passar um par de dias com sua irmã. Nem tampouco ter convencido o filho do guarda florestal para que levasse o carro ao hospital e pedir que esperasse ante a porta. Nem sequer se despedir de suas coisas, da igreja e de uma vida segura em Wienerwald. O que a angustiava era que a chegada desse momento, a hora de contar tudo, de dizer que o amava e que estava disposta a arriscar a sua vida e o seu futuro, porque poderia estar errada. Não com respeito ao que ele sentia por ela, pois disso estava certa, mas a respeito à forma de ser de Urias. Teria o jovem o valor e a capacidade suficientes para fazer o que ela ia propor? Pelo menos, ficará claro que não era a sua guerra que ele se livrava de ir para o sul lutar contra o Exército Vermelho. Na realidade, deveríamos ter tempo de nos conhecermos melhor, disse colocando a sua mão sobre a dele. Urias apanhou e a segurou com firmeza. Mas esse é um luxo que não podemos nos permitir, continuou Helena, apertando também a sua mão. Dentro de uma hora sai um trem com destino a Paris. Consegui 2 passagens. Lá mora o meu professor. Seu professor? É uma história longa e complicada, mas ele nos dará abrigo em sua casa. O que quer dizer com que nos dará abrigo? Poderemos morar em sua casa. Ele vive só e, pelo que eu sei, não sai nem recebe visitas de seus amigos. Tem passaporte? Como? Sim. Urias parecia desconcertado, como se pensasse que adormecera lendo o livro sobre o pobre Kleber Fi e estivesse sonhando aquela conversa. Sim, tenho passaporte. Bem, a viagem levará 2 dias. Temos passagens numeradas, preparei comida suficiente. Urias respirou fundo. Porque Paris é uma grande cidade, uma cidade aonde é possível se perder. Tenho no carro algumas roupas que foram do meu pai. Assim poderá trocar o uniforme por roupas civis. Ele calça. Não. Cortou Urias levantando a mão e interrompendo momentaneamente seu aceso e sussurrante discurso. Ela conteve a respiração, sem deixar de observar a sua expressão pensativa. Não, repetiu a meia voz. Isso é um erro. Wise. Helena sentiu de repente um nó na garganta. É melhor que viaje de uniforme, disse Urias ao fim. Um homem jovem com roupas civis despertaria suspeitas. Helena se sentia tão feliz que não foi capaz de adicionar uma só palavra. Simplesmente, lhe apertou a mão ainda mais. O coração batia com tal celeridade que obrigou a se acalmar. E, uma coisa a mais, ele adicionou balançando as pernas. Sim? Me ama? Sim. Então vamos. Urias já colocará o casaco. Capítulo 26. CNI, Delegacia Geral de Polícia. 21 de fevereiro de 2000. Harry olhou ao seu redor. As ordenadas, bem dispostas estantes cheias de pastas cuidadosamente colocados em ordem cronológica. As paredes, adornadas com diplomas e distinções de uma carreira em constante progresso. Uma fotografia em branco e preto onde um Kurt Merrick algo mais jovem, vestido com o uniforme do exército com galões, cumprimentava o rei Olau. Pendia atrás da mesa, bem à vista de qualquer um que entrasse. E era aquela fotografia que Harry estudava da sua cadeira quando se abriu a porta às suas costas. Sinto que teve de esperar. Oh, não levante. Era Merrick. Harry não havia feito menção de se levantar. Bem, começou Merrick tomando assento ante sua mesa. Que tal foi sua primeira semana conosco? Merrick manteve as costas retas e mostrou uma série de grandes dentes amarelados de um modo que se suspeitava que sorrir não era um esporte que tivesse praticado muito na vida. Bastante entediante, confessou Harry. Venha, homem. Merrick parecia surpreso. Não foi tão mal, não é? Bem, a sua máquina de café é melhor que a nossa. Refere-se à do grupo de delitos violentos? Sinto muito. Escusou-se Harry. Custa me acostumar que agora o CNI somos nós. Claro, claro. É preciso ter paciência. Como acontece com tudo, não é, Harry? Harry concordou. Não havia motivo para começar a bater contra moinhos de vento. Pelo menos quando somente estava ali há um mês. Tal e como esperava, lhe deram uma sala ao fundo de um longo corredor, o que lhe permitia ver os seus companheiros o estritamente necessário.
Sua tarefa consistia em ler os relatórios dos escritórios regionais do CNI, simplesmente decidir se os assuntos que abordavam deveriam ser enviados a um nível superior do sistema. E as instruções de Merrick haviam sido muito claras a respeito, a menos que fossem autênticos absurdos. Tudo devia passar para as instâncias superiores. Em outras palavras, o trabalho de Harry consistia em atuar de filtro de lixo. Aquela semana entraram 3 relatórios. Havia tentado lê-los lentamente, mas não foi fácil se demorar neles o tempo necessário. Um dos relatórios vinha de Trondheim e tratava do novo equipamento de escutas, cujo funcionamento ninguém entendia depois que o técnico em escutas tinha ido embora. Harry passou à instância superior. O segundo tratava de um homem de negócios alemão, que haviam declarado como não suspeito já que já entregará as barras de cortina pela qual se justificava sua presença no país. Harry passou igualmente à instância superior. O terceiro relatório era da região de Slandet, da chefatura de polícia de Skien. Haviam recebido queixas do proprietário de uma cabana em Silja, que ouvirá disparos no fim de semana anterior. Já que não era época de caça, agentes foram inspecionar o terreno. Durante o reconhecimento, encontraram no bosque vários cartuchos de bala de marca desconhecida. Enviaram os cartuchos ao Departamento de Polícia Judicial, que os devolveu com a explicação de que provavelmente se tratava de munição utilizada em um rifle Marklin, uma arma muito rara. Harry passou o relatório à instância superior, mas ficou com uma cópia. Queria falar consigo sobre um panfleto que interceptamos. Os neonazistas estão planejando atacar as mesquitas de Oslo em 17 de maio. Um desses dias festivos móveis dos muçulmanos coincide neste ano com essa data e alguns pais estrangeiros se negam a que seus filhos saiam no desfile infantil do Dia Nacional da Noruega porque precisam ir à mesquita. Ei, como? Essa festa se chama assim. Ei, é a grande noite dos muçulmanos. Caramba, está metido nessas coisas? Não, mas o meu vizinho me convidou para jantar o ano passado. São paquistaneses. Estavam muito tristes por terem que jantar sós na noite do Ei. Merrick encaixou os óculos, uns Roche Tapert. Bem, aqui está o panfleto. Dizem nele que é um desrespeito com seu país de acolhida realizar outra festividade, na do Dia Nacional, em 17 de maio. E que os imigrantes gozam aqui de segurança, mas se livram das obrigações de qualquer cidadão norueguês. Como será gritar submissos, Viva a Noruega, no desfile, apontou Harry ao mesmo tempo em que apanhava um maço de cigarros. Havia visto o cinzeiro na última prateleira do armário, e Merrick concordara com o gesto quando ele lhe perguntou com o olhar. Harry acendeu um cigarro, inspirou a fumaça e tentou imaginar como os capilares sanguíneos das paredes pulmonares absorbiam a nicotina com avidez. Cada vez lhe restavam menos anos de vida e a ideia de que jamais deixaria de fumar enchia-o de uma estranha satisfação. Ignorar as advertências impressas no maço de cigarros talvez não fosse a rebelião mais radical a que um ser humano se poderia permitir, mas pelo menos era um tipo de rebelião que ele se podia permitir. Enfim, vá ver o que consegue averiguar, disse Merrick. Certo, mas advirto que custa controlar os meus impulsos quando se trata dos cabeças raspadas. Vamos. Merrick voltou a mostrar seus grandes dentes amarelos e Harry caiu na conta do que lhe recordava, o focinho de um cavalo bem adestrado. Vamos. Tem algo mais, observou Harry. Trata-se do relatório sobre a munição encontrada em Silja. A do rifle Marklin. Sim, tenho a impressão de que ouvi falar disso. Estive fazendo verificações por minha conta. E, o tom indiferente de Merrick não passou inadvertido a Harry. Verifiquei o registro de armas do último ano. Não existe nenhum Marklin registrado na Noruega. Bem, não me surpreende. O mais provável é que algum outro oficial do CNI já tenha verificado esse registro, depois de receber o seu relatório. Esse não é seu trabalho, sabe? Pode ser que não. Mas queria estar certo de que o responsável o tenha batido com os relatórios de contrabando de armas da Interpol. A Interpol? Por que havíamos de fazer tal coisa? Ninguém importa esse tipo de rifles na Noruega, de modo que deve ter entrado de contrabando. Harry apanhou do bolso uma cópia da impressora. Esta é a lista de envios que a Interpol encontrou em uma busca na casa de um comprador de armas ilegal de Johannesburgo neste mês de novembro. Olhe, rifles Marklin, e também figura o destino, Oslo. De onde retirou isso? Do arquivo digital da Interpol publicado na internet, acessível a todos os membros do CNI, para todos os que se aborreçam em buscá-lo. Ah, sim? Merrick manteve o olhar fixo em Harry um instante, antes de voltar a estudar o documento com atenção. Isso está muito bom, mas o contrabando de armas não é de nossa competência, Se soubesse quantas armas legais aparecem na seção de armas no curso de um ano, 611, declarou Harry. 611? Ainda não acabou o ano. E isso somente no distrito policial de Oslo. 2 em cada 3, vindas de criminosos, principalmente armas curtas, escopetas de repetição e de cano recortado. Acautela-se uma média de uma arma por dia. Ótimo. Nesse caso, saberá que aqui, no CNI, não podemos dar prioridade a um rifle ilegal de Buskerud. Merrick falava com uma calma forçada. Harry deixou escapar a fumaça pela boca e ficou estudando a sua ida até o teto. Siljon está em Telemar, apontou. Merrick começou a trabalhar os músculos de suas mandíbulas. Ligou para as aduanas. Não. Merrick deu uma olhada ao relógio, uma peça de aço tosca e pouco elegante que Harry adivinhou que tivesse recebido como prêmio por muitos anos de fiel serviço. Nesse caso, sugiro que faça isso. Isto é coisa sua. Neste momento, tenho assuntos mais urgentes. Merrick,
Você sabe que é um rifle Macklin? Harry viu como se levavam as sobrancelhas do chefe do CNI e se perguntou se já não seria demasiado tarde. De fato, sentia o sopro dos moinhos de vento. Tampouco isso é minha competência. Ho. É algo que terá que tratar com. Dir-se-ia que Kurt Meirick acabará de descobrir que ele era o único superior de Ho. Um rifle Macklin, começou Harry. É um rifle de caça de fabricação alemã, semiautomático, com munição de 16 milímetros de diâmetro, quer dizer, o maior calibre existente para rifle. Foi pensado para caça maior de, por exemplo, hipopótamos e elefantes. O primeiro foi fabricado em 1970, mas somente se fabricaram os 300 exemplares, até que as autoridades alemãs proibiram a sua venda em 1973. A razão de tal proibição foi que, com um par de ajustes e uma objetiva Macklin, esse rifle acaba sendo uma excelente ferramenta para profissionais de assassinar. A partir de 1973 se transformou na arma para atentados mais procurada. Em qualquer caso, desses 300 rifles, uns 100 se encontravam em mãos de assassinos a soldo e de organizações terroristas como Baader Meinhof ou Brigadas Vermelhas. Caramba! Falou 100? Meirick devolveu a Harry a cópia. Isso significa que 2 de cada 3 proprietários utilizam para o que foi fabricado, a caça. Não é uma arma para caçar alces nem nenhum outro tipo de animal dos que temos na Noruega. Meirick. Ah, não? Por quê? Harry se perguntava o que movia Meirick para se conter, a não dizer que fosse a merda. E por que ele mesmo colocava tanto empenho em provocar semelhante reação? Talvez não fosse por nada em especial. Talvez somente fosse que estava se transformando num velho grosseiro. Harry olhou a cinza de seu cigarro, que já apontava para o tapete. Em primeiro lugar, na Noruega a caça não é nem foi nunca um esporte de ricos. Um rifle Macklin com luneta incluída deve custar em torno dos 150 mil marcos alemães, quer dizer, tanto quanto uma Mercedes. E cada projétil custa 90 marcos alemães. Em segundo lugar, um alce alcançado por uma bala de 16 milímetros de diâmetro ficaria como se tivesse atropelado um trem. Caramba! Era evidente que Meirick havia resolvido mudar de tática, de modo que agora se tirou na cadeira e cruzou as mãos por trás da cabeça, sobre a reluzente calva, como para fazer ver que não tinha nada contra que Harry o entretivesse um tempo mais. Harry se levantou, alcançou o cinzeiro que havia sobre a estante e voltou a se sentar. Naturalmente, sempre é possível que os projéteis procedam de algum fanático colecionador de armas cuja única intenção era testar o seu novo rifle, agora pendurado na vitrina de seu chalé em algum lugar da Noruega, de onde não voltará a sair jamais. Meirick balançava a cabeça de um lado a outro. Em outras palavras, propõe que partamos da premissa de que nesse momento temos na Noruega um assassino profissional. Harry negou com um gesto. O que proponho é ir eu mesmo a dar uma volta por si e dar uma olhada nesse lugar. Além disso, duvido muito de que quem estava ali seja um profissional. E isso, os profissionais não deixam impressões. Não retirar os cartuchos de bala é como deixar um cartão de visita. Mas, se quem tem o Macklin for um aficionado, tampouco me deixa muito mais tranquilo. Meirick emitiu vários sons de dúvida, até que concordou ao fim. Certo. E me informe se descobrir algo novo sobre os planos de nossos neonazistas. Harry apagou a guimba. Em uma lateral do cinzeiro, que tinha forma de gôndola, se lia Veneza, Itália. Capítulo 27. Linz, 9 de junho de 1944. Os 5 membros da família desceram do trem. De repente, os 2 ficaram sozinhos no compartimento. Quando o trem recomeçou lentamente a marcha, Helena se sentou junto à janela, embora não visse grande coisa na escuridão, tão somente a silhueta das casas que se alinhavam junto à via. Ele estava sentado em frente e estudava seu rosto com um sorriso nos lábios. Fazem bem na Áustria em protegerem as janelas, comentou Urias. Não vejo nem uma só luz acesa. Ela suspirou. É bom obedecer. Helena olhou o relógio. Rapidamente seriam 2 horas. A próxima cidade é Salzburg, advertiu. Fica junto de fronteira com a Alemanha. E depois, Munique, Zuriche, Basileia, França e Paris. Já disse umas 3 vezes. Ele se inclinou até ela e segurou sua mão. Tudo sairá bem. Verá. Sente-se aqui comigo. Ela mudou de lugar sem soltar a mão dele e apoiou a cabeça sobre o seu ombro. Ficava com um aspecto muito distinto de uniforme. De modo que esse tal Brochard enviou uma nova ordem de baixa para uma semana. Não é isso? Sim. Me falou que ia enviá-la por correio ontem à tarde. Por que prolongar a baixa somente em uma semana? Porque assim poderia controlar melhor a situação. E a mim também. Cada semana, eu me veria obrigada a dar motivos para prolongar a sua baixa. Compreende? Sim, compreendo, respondeu Urias, enquanto ela sentia como apertava os dentes. Mas não falemos mais de Brochard, rogou Helena. Melhor me contar uma história. Helena lhe acariciou a face e ele deu um fundo suspiro. Qual quer que conte? Qualquer uma. As histórias. Assim era como ele havia captado seu interesse no hospital Rudolf II. Eram muito diferentes das histórias dos demais soldados. Os contos de Urias tratavam de valor, camaradagem e esperança. Como aquela ocasião em que voltava de fazer a guarda e descobriu um furão sobre o peito de seu melhor amigo, disposto a arrancar a garganta com uma dentada enquanto o jovem dormia.
Ele estava a uma distância de quase 10 metros e as escuras paredes de terra do bunker estavam negras como a boca do lobo. Mas não teve escolha, de modo que colocou o fuzil contra a face e disparou até esvaziar o carregador. No dia seguinte, almoçaram furão. Havia contado várias histórias desse estilo. Helena não se lembrava de todas, mas lembrava de como começar a prestar atenção. Eram detalhadas e havia algumas de cuja veracidade duvidava, mas desejava acreditar nelas, porque eram como um antídoto contra as outras histórias, as se tratavam de destinos desafortunados de mortes absurdas. Enquanto o escuro trem avançava lentamente através da noite pelos trilhos recém-reparados, Urias contou a história daquela ocasião em que havia matado um franco-atirador russo na terra de ninguém e dera uma sepultura cristã àquele bolchevique ateu, com canto de salmos e tudo. Do lado russo, eu os ouvi aplaudir, afirmou Urias. Tão belo foi meu canto naquela noite. De verdade? Perguntou ela sorrindo. Mais belo que do que alguém tenha conseguido ouvir na ópera Staatsoper. Mentiroso. Urias a trouxe até si e cantou em voz muito baixa, ao ouvido. Venha ao circo da fogueira no acampamento, olha a chama-me velha e dourada, aquele que nos alenta a avançar até a vitória. Exige fidelidade na vida e na morte. Na clara fogueira faiscante, verá a Noruega remota, verá o povo a caminho de seu destino, e a seus compatriotas entregues ao trabalho e ao combate. Verá que a luta de seus pais pela liberdade exigindo o sacrifício de homens e mulheres. Verá milhares e milhares deles, que consagraram a vida à luta por nossa terra. Verá homens em suas tarefas diárias, no duro país do norte, onde o trabalho os fortalece para proteger a terra-pátria. Verá os noruegueses cujos nomes estão escritos em nossa história com sonoras palavras, homens cuja memória ainda perdura, após séculos de sua morte, ao norte e ao sul. Mas o maior entre os grandes é o que levantou a bandeira vermelha e amarela, por isso a fogueira do acampamento sempre recordará Quisling, nosso líder, ainda hoje. Urias ficou em silêncio com o olhar perdido na paisagem que se via através da janela. Helena compreendeu que seus pensamentos estavam longe e decidiu deixá-lo ali, não distraí-lo. Mas lhe rodeou o peito com o braço. Tacata, tacata, tacata. Soava como se alguém estivesse correndo atrás deles pelas vias, como se quisesse alcançá-los. Helena sentiu medo, não tanto pelo desconhecido, pelo que os aguardava, quanto pelo homem, também desconhecido, a que estava abraçada. Agora que o tinha tão próximo, sentia como se tudo o que vira e a que se havia habituado tivesse desaparecido. Tentou escutar as batidas de seu coração, mas o ruído do trem rodando pelas vias era muito forte. Sorriu ante seus próprios pensamentos, se estremeceu de prazer. Que loucura tão encantadora! Não sabia absolutamente nada dele, que pouco falava de si mesmo, salvo que revelava naquelas suas histórias. Seu uniforme cheirava a terra úmida e, por um instante, lhe ocorreu que assim devia ser o olor do uniforme de um soldado que jazesse morto durante dias no campo de batalha, ou de um soldado que tivesse sido enterrado. Mas de onde surgiam aquelas ideias? Estava com tantos dias de tensão acumulada que não se dera conta de como estava cansada. Durma, recomendou, como que respondendo aos seus pensamentos. Sim, concordou ela. Pareceu ouvir ao longe um alarme aéreo, enquanto o mundo se esfumava ao seu redor. O quê? Ouviu a sua própria voz quando Urias acordou e se colocou de pé. A primeira coisa que pensou ao ver ao homem uniformizado no umbral da porta foi que os haviam descoberto, que haviam conseguido dar com eles. Os bilhetes, por favor. Ouviu-se Helena dizer. Tentava se acalmar, mas não lhe passou inadvertida o olhar do revisor enquanto ela procurava febrilmente na bolsa. Por fim encontrou os bilhetes amarelos que havia comprado na estação de Viena e os entregou ao revisor. O homem os estudou com atenção enquanto se balançava para diante e para trás ao ritmo do trem. E, na opinião de Helena, levou mais tempo do que o necessário. Vocês vão a Paris? Perguntou o revisor. Estão juntos? Sim, respondeu Urias. O revisor era um homem de alguma idade que os olhava com curiosidade. Deduzo por seu acento que você não é austríaco, não é? Não. Sou norueguês. Noruega. Dizem que é um país muito bonito. Sim, é. Então você se apresentou voluntário para lutar por Hitler, não é assim? Sim. Estive na frente oriental. No norte. Sim? Onde exatamente? Em Leningrado. E agora você vai para Paris em companhia de sua amiga. Amiga? É isso. Com permissão, não é? Sim. O revisor picou os bilhetes. De Viena? Perguntou-se dirigindo a Helena ao mesmo tempo em que lhe devolvia os bilhetes. A jovem concordou. Vejo que é você católica, comentou o revisor apontando o crucifixo que Helena usava sobre a camisa, pendurado de uma correntinha. Minha esposa também é. O homem se virou para trás e olhou para ambos os lados do corredor, antes de perguntar ao norueguês. Mostrou a sua amiga a Catedral de St. Stefan, em Viena? Não. Estive no hospital. Assim que, por desgraça, não vi quase nada da cidade. Entendo. Um hospital católico, talvez? Sim, Rudo. Sim, interrompeu Helena. Um hospital católico. Porque o revisor não ia embora. Perguntava-se Helena. O homem tossiu um pouco. É isso, disse Urias. Não é assunto meu, mas espero que tenha se lembrado de trazer os documentos da permissão. Os documentos? Perguntou Helena. Ela estivera de viagem na França com seu pai em 2 ocasiões anteriores, se não havia lhe passado pela cabeça pensar que precisariam de outra documentação além do passaporte. Sim, claro, no seu caso não tem problema, Fraulein, mas não o de seu amigo, que está uniformizado.
É essencial que leve a documentação que indique para onde ele está destinado e aonde se dirige. Claro que temos esses papéis, exclamou Helena. Você não acreditará que saímos sem eles. Não, não, é claro, se apressou a responder o revisor. Só queria lembrar. Há tão somente uns dias. Interrompeu-se para centrar seu olhar no norueguês. Pegaram um jovem que, pelo que parecia, não tinha permissão para ir aonde se dirigia. Então se poderia considerar um traidor. Retiraram-no do vagão e o fuzilaram no ato. Você está brincando? Por desgraça, não. Não é minha intenção assustá-lo, mas a guerra é guerra. E se você tem tudo em ordem, quando chegarmos à fronteira com a Alemanha, depois de Salzburg, não terá com que se preocupar. O vagão bamboleou e o revisor teve que se agarrar ao marco da porta. Os três se olharam em silêncio. Então que esse é o primeiro controle. Quis saber Urias. Depois de Salzburg, o revisor concordou. Obrigado, respondeu Urias. O revisor aclarou a garganta uma vez mais. Eu tinha um filho da sua idade. Caiu na frente oriental, em Dnep. Sinto muito. Enfim, sinto tê-la despertado, Fraulein. Weiner. Tocou o gorro, imitando a saudação militar, e saiu. Helena verificou que a porta estivesse bem fechada. Depois, se sentou cobrindo o rosto com as mãos. Como pude ser tão ingênua? Soluçou. Vamos, vamos. Ele tranquilizou-a rodeando-a com os braços. Eu também deveria ter pensado na documentação. Mas se lhes diz que está de baixa e que quer ir a Paris? Paris faz parte do Terceiro Reich. É um... Então ligarão para o hospital e Brochard dirá que escapei. Ela se reclinou chorando contra o seu regaço enquanto ele lhe acariciava o suave cabelo castanho. Além disso, deveria imaginar que era demasiado fantástico para dar certo, adicionou Urias. Quero dizer, a enfermeira Helena e eu em Paris? A jovem sabia que ele estava brincando. Não, o mais certo é que desperte de repente minha cama do hospital pensando, que sonho. E me alegrarei quando vier com o café da manhã. Além disso, amanhã à noite está de plantão. Não esqueceu, não é? Então contarei o dia em que Daniel roubou 20 ações de comida de um acampamento sueco. Ela levantou até ele seu rosto, úmido pelo choro. Beije-me, Urias. Capítulo 28. Siljan, Telemar. 22 de fevereiro de 2000. Harry voltou a dar uma olhada no relógio e acelerou um pouco. Tinha uma conversa às 4, quer dizer, em meia hora. Se chegasse depois do crepúsculo, teria perdido a viagem. O que restava dos cravos dos pneus se fundia no gelo com um barulhinho. Ainda que não tivesse percorrido mais de 40 quilômetros pelo serpenteante caminho coberto de gelo, Harry tinha a sensação de que já tinham se passado várias horas desde que deixara a estrada principal. Os óculos de sol baratos que havia comprado no posto de gasolina Shell não lhe eram de grande ajuda e o reflexo do sol sobre a neve lhe doía nos olhos. De repente, viu a um lado da estrada o carro de polícia com a placa de esqui. Freou com cuidado, estacionou bem atrás de seus esquis do suporte. Eram de um fabricante de trem dela que havia quebrado há 15 anos, aproximadamente quando ele os encerou pela última vez, pois a cera havia se convertido em uma massa pastosa e cinza debaixo dos esquis. Encontrou a pista que ia do caminho até a cabana, segundo haviam lhe explicado. Os esquis se aferravam como colados à pista, não escorregaria nem que tivesse tentado. Quando encontrou a cabana, o sol já estava baixo no horizonte. Na escada que subia até a cabana de madeira tratada com um impermeabilizante negro se via 2 homens sentados com um anorak vestido. Junto a eles, um rapaz que Harry, que não conhecia nenhum adolescente, calculou que teria entre 12 e 16 anos. Houve Bertelsen? Perguntou-se apoiando nos bastões, enquanto recobrava o alento. Sou eu, esclareceu um dos homens, que se levantou e lhe estendeu a mão. E este é o oficial Foldal. O outro homem concordou comedido. Harry olhou para o jovem, deveria ser quem havia encontrado os cartuchos vazios. Imagino que seja uma maravilha deixar o adioso, comentou Bertelsen. Harry apanhou o maço de cigarros. Mais maravilhoso ainda deve ser deixar o ad ski, creio eu. Foldal retirou o gorro de policial e endireitou as costas. Bertelsen sorriu. Digo o que disserem as pessoas, o ad ski é mais puro que de qualquer outra cidade da Noruega. Harry protegeu o fósforo com os dedos e acendeu o cigarro. Ah, sim? Pois me lembrarei da próxima. Encontraram algo? É por ali. Os 4 ajustaram os esquis, e com Foldal à frente, formaram uma fila e expuseram rumo a uma pista que desembocava em uma clareira do bosque. Foldal apontou com o bastão uma pedra negra que sobressaía 20 centímetros da delgada capa de neve. O rapaz encontrou os cartuchos vazios na neve, junto à pedra. O mais seguro é que se trate de um atirador que estava praticando. Ali se vê impressões de 2 esquis. Está há mais de uma semana sem nevar, assim podem ser dele. Parece que utilizou esquis largos, típicos de Telemar. Harry se ajoelhou. Passou um dedo pela pedra até tocar a borda exterior da larga impressão do esqui. Sim, uns velhos esquis de madeira. Ah, sim? Harry segurava na mão um pequeno pedaço de madeira clara. Harry se voltou até o rapaz, que usava umas calças largas de tecido duro com bolsos por todos os lados e um gorro de lã enfiado até as orelhas. Em que lado da pedra encontrou os cartuchos? O rapaz apontou o lugar. Harry retirou os esquis, rodeou a pedra e deitou de costas sobre a neve. O céu ficará de uma cor azul clara, como geralmente acontecia antes do ocaso nos claros dias de inverno.
Depois se colocou de lado e olhou por cima da pedra para o lugar por onde haviam vindo. Na abertura da clareira se viam 4 troncos de madeira. Encontraram as balas ou marcas de disparos. Foldal coçou a nuca. Perguntou se verificamos todos os troncos de madeira em meio quilômetro à volta. Bertelsen cobriu a boca discretamente com a manopla. Harry descartou a cinza do cigarro e observou a ponta incandescente. Não. Pergunto se verificaram aqueles troncos lá. E por que iríamos verificar isso, precisamente? Perguntou Foldal. Porque o Marklin é um dos rifles mais pesados do mundo. Uma escopeta de 15 quilos não é pensada para disparar de pé. Assim é lógico imaginar que tenham utilizado esta pedra para apoiar a culatra. Os cartuchos de um Marklin caem pela direita. Já que os cartuchos estão neste lado da pedra, o indivíduo terá disparado para o lugar de onde viemos. Em tal caso, não seria lógico que tivesse dado um par de tiros num dos troncos, certo? Bertelsen e Foldal se olharam. Muito bem, vamos olhar, concedeu Bertelsen. 3 minutos depois, Bertelsen comentou. A menos que isso seja de um escaravelho gigante. Eu creio que é um buraco de bala gigante. Apoiou os joelhos na neve e colocou o dedo em um dos troncos. Merda! A bala entrou muito, não consigo tocá-la. Olhe pelo buraco, sugeriu Harry. Para quê? Para ver se o atravessou, explicou Harry. Atravessar este tronco de abeto? Veja se vê a luz do dia. Harry ouviu que Foldal bufava às suas costas. Bertelsen colocou o olho no buraco. Mas, por Deus bendito. Vê algo? Gritou Foldal. Acredite ou não, vejo metade do rio Silja. Harry se voltou para Foldal, que por sua vez se virara para cuspir. Bertelsen se colocou de pé. De que serve um colete de proteção? Se disparam contra você com um desses. Lamentou-se. De nada, sentenciou Harry. A única coisa que serviria seria uma couraça, disse antes de esmagar a guimba contra o tronco seco. Uma couraça bem grossa. Corrigiu-se. Permaneceu de pé friccionando os esquis contra a neve debaixo dos pés. Vamos ter uma conversa com as pessoas das cabanas vizinhas, disse Bertelsen. Pode ser que alguém tenha visto algo. Ou que confessem que algum deles é proprietário desse rifle do demônio. Desde que demos a permissão geral de armas o ano passado. Começou Foldal, que, não obstante, se calou em seguida ao ver o olhar de Bertelsen. Existe algo mais que possamos fazer? Perguntou Bertelsen a Harry. Bom, disse Harry lançando o sombrio olhar à estrada. O que acham de empurrar um pouco o meu carro? Capítulo 29. Hospital Rudolf II, Viena. 23 de junho de 1944. Helena Lang teve uma sensação de déjà vu. As janelas estavam abertas, o calor da manhã estival enchia o corredor com aroma a gramado recém-cortado. Nas 2 últimas semanas tiveram bombardeios todas as noites, mas ela não prestou atenção ao odor de fumaça. Levava uma carta na mão. Uma carta maravilhosa. Inclusive a chefe das enfermeiras, sempre tão taciturna, riu quando ouviu o alegre Guten Morgen de Helena. O Dr. Brochard levantou o olhar de seus papéis, surpreso quando Helena entrou em sua sala sem sequer bater. E bem? Perguntou o doutor. Retirou os óculos e cravou nela um frio olhar. A jovem se sentou. Christopher, começou, embora não o chamasse por seu nome de batismo desde que eram garotos. Tenho algo para dizer. Bem, disse o doutor. Era precisamente o que esperava. Ela sabia muito bem a que se referia. Esperava uma explicação de por que ela não viera ainda ao seu apartamento, situado no edifício principal da área do hospital, em que pese que ele já houvesse prolongado 2 vezes a baixa de Urias. Helena havia utilizado os bombardeios como desculpa, afirmando que não se atrevia a sair, de modo que ele havia se oferecido para visitá-la no chalé de veraneio de sua mãe, algo que ela havia rechaçado de imediato. Vou lhe contar tudo, disse ela. Tudo? Perguntou ele com um sorriso. Não, quase tudo, ela pensou. Na manhã em que Urias... Helena, ele não se chama Urias. Na manhã em que se foi, você deu alarme. Se lembra? Claro. Brochard deixou os óculos junto ao documento que tinha ante si de modo que a haste ficou paralela à borda da página. Sim. Eu estava pensando em denunciar seu desaparecimento à polícia militar, mas então apareceu contando aquela história de que havia passado meia-noite perdido no bosque. Pois não foi assim. Veio de Salzburg no trem noturno. Ah, sim? Brochard se acomodou na cadeira com um olhar sereno. Claro indício de que não era um homem que gostasse de demonstrar surpresa. Tomou o trem noturno de Viena antes da meia-noite, desceu em Salzburg, onde aguardou 1h30 a saída do trem noturno no sentido contrário. Às 9 já estava em Hauptbahnhof. Caramba! Brochard concentrou o olhar na caneta que segurava. E que explicação deu para tão absurda viagem? Pois verá, disse Helena sem se dar conta de que sorria. Talvez se lembre de que eu também cheguei tarde naquela manhã. Sim, é que eu também vinha de Salzburg. Ah, sim? Sim. Deveria me explicar isso, Helena. E ela explicou, com o olhar cravado na ponta do dedo de Brochard, pois bem debaixo da ponta da caneta havia se formado uma gota de sangue. Entendo, disse Brochard quando ela terminou. Pensava em ir a Paris. E quanto tempo acha que poderiam se esconder ali? Bom, ficou claro que não pensamos muito bem. Mas segundo Urias, deveríamos ir para a América, para Nova York. Brochard deu uma risada seca. É uma jovem muito esperta, Helena.
Compreendo que esse traidor à pátria tenha lhe cegado com suas doces mentiras sobre a América, mas sabe o que mais? Não. Perdoar. E, ao ver a expressão estupefata de Helena, prosseguiu. Sim, perdoar. Talvez devesse castigá-la, mas sei bem o que uma inquieta jovem apaixonada pode chegar a fazer. Não é perdão que tal está sua mãe? Não deve ser fácil, agora que ficou sozinha. O seu pai pegou 3 anos, não é assim? 4. Quer fazer o favor de me escutar, Christopher? Peço que não faça nem diga nada de que possa se arrepender depois. Helena, o que disse até agora não mudou nada. Nosso acordo continua como antes. Não. Helena havia se levantado tão depressa que virou a cadeira e, já de pé, deixou sobre a mesa a carta que trazia na mão. Leia você mesmo. Já não tem poder sobre mim, nem sobre Urias. Brochard olhou a carta. Aquele envelope marrom aberto não lhe dizia nada. Retirou uma folha, colocou os óculos e começou a ler. Waffen-SS Berlim, 21 de junho. Recebemos uma petição do chefe superior da polícia norueguesa, Jonas Lai, para que você seja reenviado à polícia de Oslo para prestar serviço. Já que você é cidadão norueguês, não achamos razão alguma para não satisfazer este desejo. Em consequência, esta ordem anula quaisquer ordens anteriores sobre o seu envio para Wehrmacht. A chefatura superior da polícia norueguesa lhe fará chegar as informações exatas de dia, hora e lugar. Erich Himmler, chefe superior da Schutzstaffel, SS, Brochard teve que olhar a assinatura 2 vezes. O mesmíssimo Erich Himmler foi olhar a carta contra a luz. Helena advertiu. Pode ligar e perguntar se quiser, mas acredite, é autêntica. Da janela aberta vinha o canto dos pássaros no jardim. Brochard tossiu um par de vezes antes de falar. De modo que escreveu ao chefe da polícia norueguesa. Não foi? Não, eu não. Foi Urias. Eu somente procurei o endereço e coloquei a carta no correio. Colocou-a no correio? Sim. Bom, não. Na realidade, não. Telegrafei. Toda a solicitação? Sim. Caramba, deve ter custado muito dinheiro. Foi assim, mas era urgente. Erich Himmler, disse o doutor, mais para si que para Helena. Sinto muito, Christopher. O doutor voltou a rir secamente. Verdade? Não conseguiu o que queria? Ela ignorou a pergunta e se obrigou a dedicar a ele um sorriso amável. Tenho que lhe pedir um favor, Christopher. Ah, sim? Urias quer que vá com ele para a Noruega. Preciso uma recomendação do hospital que me permita obter uma permissão para sair do país. E agora tem medo que eu ponha travas nessa recomendação? Seu pai é membro da equipe diretora. Pois é. Na realidade, eu poderia criar problemas, disse acariciando o queixo, o olhar fixo na testa de Helena. De qualquer maneira, não pode nos fazer nada, Christopher. Urias e eu nos amamos. Entendeu? Por que eu iria fazer favores à puta de um soldado? Helena parou boquiaberta. Embora viesse de alguém a quem desprezava e que, sem sombra de dúvidas, estava muito alterado, a palavra alcançou como uma bofetada. Contudo, antes que tivesse tido tempo de responder, o rosto de Brochard mudou de expressão, como se o golpe tivesse alcançado a ele. Perdão, Helena. Merda, disse virando rapidamente as costas. Helena somente queria se levantar e ir embora, mas não achava as palavras que liberassem de seu estado de comoção. O doutor prosseguiu, com voz cansada. Não era minha intenção feri-la. Helena. Christopher, não entendeu. Não acho que seja um pretensioso, mas tenho qualidades que sei que chegaria a valorizar com o tempo. Pode ser que tenha ido demasiado longe, mas pense que sempre tive em mente o seu próprio bem. Helena olhava fixamente às suas costas. A bata se pendurava sobre os ombros estreitos e caídos. De repente, pensou no Christopher ao que ela havia conhecido quando criança. Tinha o cabelo escuro encaracolado e usava um traje de homem, em que pese que somente tivesse 12 anos. Acreditava, inclusive, que num verão esteve enamorada dele. Ele respirava trêmulo e com dificuldade. Helena deu um passo vacilante até ele, porque sentia compaixão por aquele homem. Sim, ela sabia por quê. Porque seu coração transbordava de felicidade, sem que ela tivesse feito grande coisa para que assim fosse. Enquanto que Christopher Brochard, que se esforçava em ser feliz todos os dias de sua vida, seria sempre um homem solitário. Christopher, eu preciso ir. Sim, claro. Você tem que cumprir com o seu dever, Helena. A jovem se levantou e se encaminhou para a porta. E eu com o meu. Capítulo 30. Delegacia Geral de Polícia. 24 de fevereiro de 2000. Urias soltou uma maldição. Havia apertado todos os interruptores do projetor para que a imagem ficasse mais definida, mas sem resultado. Uma voz bronca observou. Acho que é a imagem que não está bem definida, Urias. Ou seja, não é falha do projetor. Bem, de qualquer maneira, este é Andreas Uschner, disse Urias fazendo sombra com a mão para ver os presentes. A sala não tinha janelas, e quando apagou a luz, ficou totalmente às escuras. Segundo ouvirá Urias, também era segura contra as escutas, embora vá saber o que aquilo significava. Além de Andreas Urias, agente do Serviço de Informação do Ministério da Defesa, somente havia na sala mais 3 pessoas. Barry Eisen, do Serviço de Informação da Defesa, Harry Hall, o novato do CNI, e o próprio chefe do CNI, Kurt Meirik. Foi Hall quem enviou por fax o nome do traficante de armas de Johannesburgo. E,
Desde então, não deixará de reclamar informação sobre ele nem um só dia. De fato, alguns membros do CNI pareciam acreditar que os serviços de informação de defesa não eram senão uma subseção do CNI, mas era evidente que não haviam lido as disposições, onde se explicava claramente que ambas eram instituições colaboradoras com o mesmo status. Urai, em troca, as lera. De modo que, finalmente, explicou ao novato do CNI que aquilo que não tinha prioridade deveria esperar. Meia hora mais tarde, o próprio médico chamou por telefone afirmando que o assunto tinha prioridade, porque não tinham dito no princípio. A borrada imagem em branco e preto mostrava um homem que saía de um restaurante e parecia tirado através da janela de um carro. O homem tinha o rosto largo e tosco, os olhos escuros e um grande nariz pouco definido sob um espesso bigode negro. Andreas Oschner, nascido no Zimbábue em 1954 de pais alemães, leu Urai em voz alta, nos documentos que trouxera consigo. Antigo mercenário no Congo e África do Sul, se dedica ao tráfico de armas desde meados dos anos 80, provavelmente. Aos 19 anos foi acusado, junto com outras 6 pessoas, do assassinato de um rapaz negro em Kinshasa, mas foi absolvido por falta de provas. Casado e divorciado 2 vezes. O tipo para o qual trabalhava em Joanesburgo era suspeito de vender armamento antiaéreo para a Síria e de comprar armas químicas do Iraque. Disse que vendeu para Karadzic rifles especiais durante a Guerra da Bósnia e que treinou franco-atiradores durante o sítio de Sarajevo. Esta última informação não foi confirmada. Pulemos os detalhes. Por favor, disse Meirick ao mesmo tempo em que olhava o relógio, que trazia no dorso uma encantadora inscrição do Estado-Maior do Exército. Muito bem, aceitou Urai antes de passar umas quantas folhas. Andreas Oschner foi uma das 4 pessoas detidas em dezembro, durante uma batida realizada em Joanesburgo, no domicílio de um traficante de armas. Na tal batida encontraram uma lista codificada onde um dos pedidos, um rifle da marca Marklin, estava assinalado com a palavra Oslo e a data 21 de dezembro. E isso é tudo. Fez-se um silêncio somente interrompido pelo barulho do ventilador do projetor. Alguém, talvez Bardo Vezin, aclarou a garganta. Urai fez sombra com a mão. Como sabemos que Oschner é precisamente a pessoa-chave neste assunto? Perguntou Vezin. Então se ouviu a voz de Harry Hall. Eu estive falando com Isaias Burne, inspetor de polícia de Ilbro, Joanesburgo. Falou-me que, depois da detenção, revistaram os apartamentos dos implicados e que, no de Oschner, encontraram um passaporte interessante, com a sua foto, mas com outro nome. Um traficante de armas com passaporte falso não tem nada de sensacional, observou Vezin. Estava falando num dos carimbos no passaporte. Oslo, Noruega, 10 de dezembro. Quer dizer, que esteve em Oslo, concluiu Meirick. Na lista de clientes figura um nome norueguês e encontramos cartuchos de bala vazios desse super rifle. De modo que podemos imaginar que Andreas Oschner esteve na Noruega e que participou em uma venda. Mas quem é o norueguês da lista? Por desgraça, essa lista não é uma relação normal de pedidos, com nome e endereço dos clientes. Ouviu-se a voz de Harry. O cliente de Oslo figura com o nome de Urias, que, com certeza, será um nome em código. E segundo Burne, o inspetor de Joanesburgo, Oschner não tem menor interesse em falar. Eu acreditava que os métodos que a polícia de Joanesburgo aplica nos interrogatórios eram absolutamente eficazes, disse o Vezin. Com certeza que sim, mas, pelo que parece, Oschner corre um risco maior se falar do que se calar. A lista de clientes é longa. Escutei que na África do Sul utilizam corrente elétrica, apontou Urai. Na planta dos pés, nos culhões? Bem, muito doloroso. Alguém não poderia acender a luz? Num assunto que inclui compra de armas químicas de Saddam, uma viagem de negócios a Oslo com um só rifle é insignificante. Além disso, creio que os sul-africanos usam a eletricidade para questões mais importantes, por assim dizer. Por outro lado, não é provável que Oschner saiba quem é Urias. E, enquanto nós não saibamos quem é, temos de formular a seguinte pergunta. Quais são os seus planos? Um atentado? Um ataque terrorista? Apontou Harry. Ou um roubo? Apontou Meirick. Com um rifle Marklin? Perguntou Vezin. Isso é matar formigas com canhões. Um atentado relacionado com o narcotráfico? Talvez, propôs Urai. Bem, interveio Harry. Uma pistola bastou para assassinar o Olof Palme, o homem mais protegido da Suécia. E jamais encontraram o assassino. De modo que, por que usar uma arma de mais de 500 mil de coroas para matar alguém aqui? O que você sugere, Harry? Talvez o objetivo não seja um norueguês, mas alguém de fora. Alguém que constitua um objetivo constante para os terroristas, mas muito bem protegido para ser assassinado no atentado em seu país. Alguém que pareça mais fácil de assassinar, em um país pequeno e pacífico onde contam com que a segurança será a mínima. Quem? Perguntou Vezin. Agora mesmo, não temos na Noruega nenhum dignitário estrangeiro suscetível de ameaça de assassinato. Nem alguém que venha, adicionou Meirick. Talvez seja um plano mais a longo prazo, observou Harry. Mas a arma chegou há um mês, objetou Vezin. Não é lógico que os terroristas estrangeiros venham para a Noruega um mês antes da operação. É possível que não seja um estrangeiro, mas um norueguês. Não existe ninguém na Noruega capaz de realizar uma missão dessa envergadura, afirmou Urai procurando às cegas o interruptor de luz. Exato, concordou Harry. Essa é a questão. A questão? Imagine que um conhecido terrorista estrangeiro quer assassinar alguém de seu próprio país e que essa pessoa vai viajar para a Noruega.
A vigilância policial de seu país continua firme a cada passo de seu objetivo, de modo que, em lugar de se arriscar a cruzar a fronteira, se põe em contato com um norueguês que possa ter os mesmos motivos que ele mesmo para cometer o crime. Que o dito seja um aficionado é, na realidade, uma vantagem, e isso lhe garante que a vigilância policial não se centrará nele. Sim, os cartuchos de bala vazios podem indicar que se trata de aficionados, observou Meyrick. O terrorista e o aficionado combinam que o terrorista financiará a compra de uma arma muito cara e depois cortarão todo o contato. Não terá nada que possa nos levar até o terrorista. Assim, ele terá colocado em marcha um processo sem ter que correr nenhum risco, salvo financeiro. Mas o que acontecerá se o contratado não levar a cabo a missão? Perguntou Vezin. Ou se decide vender a arma e sumir com o dinheiro? Naturalmente, esse perigo existe, mas devemos dar por certo que o terrorista considera que o contratado está muito motivado. Inclusive pode ser que tenha um motivo pessoal que o impulsione e está disposto a arriscar a vida para conseguir o objetivo. É uma hipótese divertida, declarou Vezin. Como pensou em colocá-la à prova? Não é possível. Estou falando de um homem do qual ignoramos tudo. Não sabemos como pensa, nem podemos estar certos de que vai agir de modo racional. Excelente, sentenciou Meyrick. Temos alguma outra teoria sobre por que veio parar essa arma na Noruega? Montes, disse Harry. Mas esta é a pior que se possa imaginar. Bem, suspirou Meyrick. Nosso trabalho consiste em caçar fantasmas. Assim não nos resta outro caminho a não ser tentar ter uma conversa com esse Oshner. Farei um par de ligações telefônicas para... Caramba! Uriah acabava de encontrar o interruptor e uma luz branca intensa inundar a sala. Capítulo 31. Residência de verão da família Lang, Viena. 25 de junho de 1944. Helena estava no dormitório estudando a sua aparência no espelho. Teria preferido ter a janela aberta para poder ouvir os passos no gramado quando alguém se aproximasse da casa, mas sua mãe era muito rigorosa com isso de fechar as janelas. Olhou a fotografia de seu pai que estava na cômoda ante o espelho. Sempre lhe chamava a atenção como parecia jovem e inocente nela. Havia recolhido o cabelo com um simples passador. Deveria se pentear de outro modo. Beatriz lhe havia conseguido um vestido de musselina vermelha de sua mãe, que agora se ajustava bem à delgada e esbelta figura de Helena. Sua mãe o usava quando conhecera o seu pai. Era estranha a ideia, longínqua, de certo modo, um tanto dolorosa. Talvez porque, quando sua mãe lhe falou daquele dia, teve a sensação de que estava falando de duas pessoas distintas. Helena retirou o passador e agitou a cabeça de modo que o cabelo castanho lhe cobriu o rosto. Soou o timbre da porta e ouviu os passos de Beatriz no vestíbulo. Helena deitou de costas na cama e notou um formigamento no estômago. Não conseguia evitá-lo. Era como voltar a estar apaixonada aos 14 anos. Escutou-se um surdo da conversa no andar de baixo, a voz clara e nasal de sua mãe, o barulhinho do cabide quando Beatriz pendurou o abrigo no roupeiro do vestíbulo. Um abrigo, pensou Helena. Urias colocará abrigo, em que pese que fosse uma dessas tardes quentes de verão das que, no geral, não conseguiam apreciar antes do mês de agosto. Ela esperava e esperava, até que ouviu a voz de sua mãe. Helena levantou-se da cama, colocou o passador, olhou as mãos repetindo. Minhas mãos não são muito grandes, não são muito grandes. Deu uma última olhada no espelho. Estava bonita. Suspirou tremendo e cruzou a porta. Ellie. Sua mãe deixou o nome no meio quando a viu ao final da escada. Helena colocou um pé no primeiro degrau, com muito cuidado. Os altos saltos com os quais descia as escadas lhe pareceram inseguros de repente. Chegou seu convidado, anunciou a sua mãe. Seu convidado? Em outras circunstâncias, Helena talvez tivesse se irritado pelo modo como sua mãe sublinhava a postura de não considerar o estrangeiro, um simples soldado, como um convidado da casa. Mas aquelas eram circunstâncias excepcionais e Helena teria sido capaz de beijar a sua mãe por não ter se portado pior ainda. E por quê? Ao menos, saíra para recebê-lo antes que Helena aparecesse. Olhou para Beatriz. A velha criada sorria, mas tinha o mesmo olhar melancólico de sua mãe. E então voltou a olhar para ele. Seus olhos brilhavam com tal intensidade que poderia sentir o calor lhe queimando a pele, e se viu obrigada a descer o olhar até o rosto, recém-barbeado e bronzeado pelo sol, o pescoço com a insígnia dos 2 eixos para o uniforme verde tão amassado que usará durante a viagem de trem, mas que agora estava recém-passado. Trazia na mão um ramo de rosas. Helena sabia que Beatriz teria se oferecido para colocá-las em um jarro, mas ele agradecera e teria lhe dito que preferia esperar que Helena as visse. Deu um passo mais. Sua mão, apoiada no corrimão da escada, começava a se sentir mais segura. Levantou o olhar e olhou para os 3. E sentiu em seguida que, por alguma razão inexplicável, aquele era o instante mais importante de sua vida, pois sabia que era o que viam os demais, se refletia em seus olhares. Sua mãe se via a si mesma descendo os degraus, seu próprio sonho realizado, sua juventude perdida. Beatriz, por seu lado, via aquela menina que ela havia criado como sua própria filha. E ele, a mulher a que amava tanto que não conseguia encobrir seus sentimentos apesar de sua timidez escandinava e seus bons modos. Está muito bonita, falou Beatriz somente movendo os lábios. Helena lhe atendeu com um gesto. E desceu o último degrau até o vestíbulo. Então conseguiu encontrar o caminho no meio da escuridão? Perguntou a Urias com um sorriso. Sim,
Ele respondeu em voz alta e clara, que retumbou como em uma igreja, no amplo vestíbulo de teto alto. Sua mãe falava com a sua aguda voz um tanto escandalosa enquanto Beatriz entrava e saía da cozinha como um fantasma amável. Helena não podia afastar o olhar da gargantilha de diamantes que sua mãe havia colocado, sua joia mais preciosa, que somente usava em momentos especiais. Nesta ocasião, a mulher havia feito uma exceção e deixara entreaberta a porta do jardim. A capa de nuvens estava tão baixa que havia a possibilidade de que naquela noite se livrassem dos bombardeios. A corrente que entrava pela porta fazia vacilar as chamas das velas e as sombras dançavam, se refletindo sobre os rostos de homens e mulheres de expressão grave, pendurados nas paredes, e que haviam usado o sobrenome Lang. Sua mãe explicou a Urias quem era cada um, a que havia se dedicado e no seio de quais famílias escolheram os seus cônjuges. Urias a escutava com um sorriso que Helena interpretou como algo sarcástico, embora não poderia distingui-lo bem na semi-penumbra. A mãe havia explicado que sentiam ter o dever de economizar energia elétrica devido à guerra, mas não revelou, é claro, a nova situação econômica da família, nem que Beatriz era a única criada que estava do habitual serviço doméstico composto por 4. Sua mãe havia colocado os dos jovens um frente a outro, e ela mesma havia se sentado num extremo, presidindo a mesa. Isto está realmente muito bom, Senhora Lang. Era uma ceia simples. Não tanto que pudesse se considerar insultante, mas de modo algum extraordinária, para que Urias não tivesse motivo para se sentir um hóspede de honra. É coisa de Beatriz, interveio Helena ansiosa. Prepara o melhor vermelho de toda a Áustria. Já o havia provado, só uma vez, creio, e não pode se comparar a este. Setim, disse a mãe de Helena. O que você comeu antes era preparado com carne de porco, mas em nossa casa cozinhamos sempre com carne de novilho. O certo é que não lembro se aquele tinha carne, afirmou ele com um sorriso. Creio que somente tinha ovo e pão. Helena deu uma risada que mereceu uma olhada displicente de sua mãe. A conversa decaiu um par de vezes ao longo da ceia, mas, após as longas pausas, tanto Urias como Helena ou sua mãe conseguiam recomeçá-la. Antes de convidá-lo para jantar, Helena havia decidido não se preocupar pelo que pensava sua mãe. Urias era educado, mas vinha de um simples entorno campesino, sem essas maneiras refinadas de quem se educa no seio de uma família endinheirada. Mas verificou que não tinha por que se preocupar. Estava satisfeita de como Urias parecia relaxado. Pensa em procurar trabalho quando terminar a guerra? Perguntou a mãe antes de levar à boca o último bocado de batata. Urias concordou e aguardou o paciente que devia ser, por lógica, a pergunta seguinte da senhora Lang, enquanto esta terminava de mastigar. E, se me permite a pergunta, que trabalho seria esse? Carteiro. Antes que explodisse a guerra, haviam-me prometido um posto de carteiro. O correio? Não são terrivelmente grandes as distâncias em seu país? Bem, não tanto. Vivemos onde é possível viver. Junto aos fiordes, nos vales e em outros lugares protegidos. E, além disso, também temos algumas cidades grandes. Interessante. Permita-me que lhe pergunte, você tem algum capital? Mãe, gritou Helena olhando-a sem poder acreditar. Sim, querida, perguntou limpando os lábios com o guardanapo antes de indicar a Beatriz que poderia retirar os pratos. Faz com que isso pareça um interrogatório. As escuras sobrancelhas de Helena se levantaram em sua testa branca. De fato, respondeu a mãe ao mesmo tempo em que levantava uma taça olhando para Urias. É um interrogatório. Urias levantou também a taça e lhe devolveu o sorriso. Compreendo-a, senhora Lang. Ela é a sua única filha. Você está em seu direito, e mais, diria que é seu dever averiguar a que tipo de homem ela pensa em se unir. Os delgados lábios da senhora Lang haviam adotado a postura para beber, formando um pequeno aro, mas a mulher deteve subitamente a taça no ar. Eu não sou rico, prosseguiu Urias. Mas sou trabalhador. Não sou idiota e conseguirei me manter a mim mesmo. A Helena é com certeza alguém mais. Prometo que cuidarei dela o melhor que puder, senhora Lang. Helena sentiu uma gana tremenda de rir e, ao mesmo tempo, uma estranha excitação. Por meu Deus! Exclamou então a mãe, voltando a deixar a taça na mesa. Você não está indo muito rápido, jovem? Sim, afirmou Urias antes de tomar um gole e ficar algum tempo olhando a taça. E preciso insistir que este é, na verdade, um excelente vinho, senhora Lang. Helena tentou cutucá-lo com o pé por baixo da robusta mesa de madeira, mas não conseguiu. Mas infelizmente este tempo que nos tocou viver é um tanto estranho, e bastante escasso. Além disso, pousou a taça, mas sem deixar de olhá-la. Do pequeno sorriso que Helena achava que havia observado antes não restava nem rastro. Senhora Lang, já passei muitas noites como esta, falando com meus companheiros de tudo que pensávamos fazer no futuro, sobre como seria a nova Noruega e principalmente dos sonhos que desejávamos que se transformassem em realidade. Uns grandes, outros pequenos. E, poucas horas mais tarde, estavam mortos e seu futuro, desvanecido no campo de batalha. Levantou o olhar, que cravou na senhora Lang. Vou muito rápido porque encontrei uma mulher de quem gosto e que gosta de mim. Estamos em guerra, e tudo o que lhe dizer de meus planos futuros são invenções. Não disponho mais que de uma hora para viver a minha vida, senhora Lang. E talvez você tampouco tenha muito mais tempo. Helena deu uma olhada fugaz para sua mãe, que parecia petrificada. Recebi uma carta da Direção-Geral da Polícia norueguesa. Devo me apresentar no hospital de guerra da escola de Sinsen, em Oslo, para me submeter a uma avaliação médica. Partirei dentro de 3 dias. E penso levar a sua filha comigo. Helena conteve a respiração.
O tic-tac do relógio de parede inundava a sala com estrondo. Os diamantes da mãe despediam lampejos enquanto os músculos se distendiam debaixo da enrugada pele de seu pescoço. Um repentino sopro de ar vindo da porta do jardim inclinou as chamas das velas. Sobre o papel prateado das paredes, as sombras bailavam entre os móveis escuros. Tão somente a sombra de Beatrice junto à porta da cozinha parecia totalmente imóvel. Strudel, disse a mãe fazendo um sinal a Beatrice. Uma especialidade nossa. Só quero que saiba que tenho muita disposição, disse Urias. Você faz bem, respondeu a senhora Lã com um forçado sorriso sardônico. Preparamos com maçãs de nossa própria colheita. Capítulo 32. Johannesburgo, 28 de fevereiro de 2000. A Delegacia Geral de Polícia de Ilbro ficava no centro de Johannesburgo. O seu muro era arrematado por um alambrado e as grades de aço que protegiam umas janelas tão pequenas que pareciam seteiras lhe davam o aspecto de uma pequena fortaleza. 2 homens, os 2 negros, assassinados nesta noite, somente neste distrito policial, comentou o oficial Isaías Boone enquanto guiava Harry através do labirinto de corredores de desgastado chão de linóleo e em cujas robustas paredes a pintura branca começava a descascar. Viu o imenso Hotel Carlton? Fechado. Os brancos já se foram há tempos, assim agora somente podemos atirar entre nós. Isaías subiu as calças caídas. Era negro, alto e realmente obeso. Sua camisa branca de poliéster tinha 2 círculos negros de suor debaixo das mangas. Andreas Oshner está em uma prisão situada nas proximidades da cidade, um lugar que chamamos Sin City, explicou. Mas hoje o trouxemos para os interrogatórios. É aqui, disse Isaías ao mesmo tempo em que abria a porta. Entraram em uma dala onde 2 homens com os braços cruzados olhavam através de uma janela de cor marrom que havia na parede. Uma só direção, sussurrou Isaías. Ele não pode nos ver. Os 2 homens que estavam ante a janela cumprimentaram Isaías e Harry com um gesto e se afastaram. Tinham ante si uma pequena sala escassamente iluminada em cujo centro havia uma cadeira e uma pequena mesa. Sobre a mesa havia um cinzeiro cheio de gimbas e um microfone preso por um suporte. O homem que ocupava a cadeira tinha os olhos escuros e um espesso bigode negro que lhe pendia pelas comissuras dos lábios. Harry reconheceu em seguida o homem da borrada fotografia de Uri. O norueguês? Murmurou um dos 2 homens apontando para Harry. Isaías concordou. Ok, disse o homem se dirigindo a Harry, mas sem perder de vista nem por um instante o homem que estava na sala. Amigo norueguês, aí o tem, é todo seu. Dispõe de 10 minutos. No FAQ dizia, esqueça o fax, norueguês. Sabe quantos países querem interrogar este preso? Ou, diretamente, que o enviemos? Não. Desse por satisfeito em conseguir falar com ele, disse o homem. Por que aceitou falar comigo? Como nós vamos saber? Pergunte a ele. Harry tentou respirar com o estômago quando entrou na pequena sala de interrogatórios. Na parede, onde riscos vermelhos de óxido haviam composto uma espécie de desenho, pendia um relógio que indicava 11h30. Harry pensou nos polícias que o vigiavam com olhos atentos, ou que talvez fosse a causa de que lhe suassem tanto as palmas das mãos. O indivíduo estava encolhido na cadeira e tinha os olhos semifechados. Andreas Oshner? Andreas Oshner? Repetiu o homem na cadeira com voz bronca e sussurrante. Levantou o olhar e o olhou como se acabasse de ver algo que tivesse ganas de esmagar com o pé. Não, está em casa comendo a sua mãe. Harry se sentou lentamente. Parecia ouvir as gargalhadas do outro lado do espelho negro. Sou Harry Hole, da polícia norueguesa, disse em voz baixa. Concordou em falar conosco. Noruega? Perguntou Oshner cético. Inclinou-se para frente, estudou detidamente a carteira que Harry lhe mostrava e apareceu em seu rosto um sorriso brincalhão. Perdoe, Hole. Não havia me dito que hoje seria a Noruega, entendeu? Estava esperando-os. Onde está o seu advogado? Harry colocou a pasta sobre a mesa, abriu-a e apanhou uma folha com uma série de perguntas e um bloco de notas. Esqueçam, não confio desse tipo. O microfone está ligado? Não sei. Tem algo contra? Não quero que esses negros me ouçam. Estou interessado em fazer um acordo. Consigo. Com a Noruega. Harry levantou o olhar da folha. Os ponteiros do relógio avançavam nas costas de Oshner. Já haviam se passado 3 minutos. Algo lhe dizia que não lhe permitiriam ultrapassar o tempo acordado. Que tipo de acordo? Desligue o microfone, disse Oshner entre dentes. Que tipo de acordo? Oshner levantou os olhos, inquisitivo. Depois se inclinou por cima da mesa e sussurrou apressadamente. Os crimes que me acusam são condenados à pena de morte na África do Sul. Entende aonde quero chegar? Pode ser. Continue. Posso contar algumas coisas do homem de Oslo se você me garantir que seu governo pedirá meu indulto para este governo de negros. Porque eu os terei ajudado, não é? Sua primeira-ministra esteve aqui. Ela e Mandela andaram por aí abraçados. Os caciques do CNA que governam agora gostam da Noruega. Vocês os apoiam, e a vocês eles escutarão. Compreendeu? Por que não pode fazer esse acordo ajudando o polícia daqui? Merda! O punho de Oshner caiu sobre a mesa de modo que o cinzeiro saltou pelos ares, e as guimbas foram parar no chão. Não entendeu nada, policial de merda. Eles acreditam que matei alguns negros. Aferrava-se com ambas as mãos à borda da mesa e olhava para Harry com os olhos fora de órbita. Até que seu rosto pareceu desinflar e veio abaixo como um balão furado, ocultando entre ambas as mãos. Eles somente querem me ver pendurado.
Ouviu-se um terrível soluço. Harry o observava. Quantas horas aqueles dois polícias teriam mantido Oshner acordado nos interrogatórios, antes que ele chegasse? Respirou fundo e se inclinou sobre a mesa, apanhou o microfone com uma mão enquanto desconectava com a outra. Certo, Oshner? Restam-nos 60 segundos. Quem é Urias? Oshner olhava entre os dedos. Quem? Rápido, Oshner, não demorarão para entrar. É um velho, perto dos 70. Eu somente o vi uma vez, na entrega. Como é? Velho, já disse, dê-me uma descrição melhor. Usava casaco e chapéu. E foi em plena noite em um armazém de contêineres mal iluminado. Olhos azuis creio, estatura mediana. Enfim, do que conversaram? Rápido. De tudo um pouco. No princípio falamos em inglês, mas trocamos quando descobriu que eu falava alemão. Contei que meus pais eram de Lesa. E ele me falou que estivera ali uma vez, em uma cidade chamada Senheim. Qual é a missão? Não sei. Mas é um aficionado. Falava muito e quando lhe dei o rifle me falou que era a primeira vez em mais de 50 anos que segurava uma arma em suas mãos. Falou-me que odia. Nesse momento se abriu a porta da sala. Que odia o quê? Gritou Harry. No mesmo tempo, sentiu um punho que lhe apertava a clavícula. Uma voz sussurrou em seu ouvido. Que merda está fazendo, Harry? Harry não parou de olhar para Oshner enquanto eles o arrastavam até a porta. Oshner tinha o olhar vidrado e as veias do pescoço à flor de pele. Harry via que estava dizendo algo, mas não pôde ouvi-lo. E a porta se fechou em seu nariz. Harry esfregava a nuca enquanto Isaías o levava ao aeroporto. Após uns 20 minutos de trajeto, Isaías quebrou o silêncio. Estamos há 6 anos trabalhando neste caso. A lista de entregas de arma desenvolve mais de 20 países. E a todo momento temos nos preocupado com o que aconteceu hoje. Que alguém viesse tentá-lo com ajuda diplomática para obter alguma informação. Harry encolheu os ombros. E o que aconteceu? Vocês pegaram, fizeram o seu trabalho. Isaías, agora é só apanhar as medalhas. Os acordos que se façam com Oshner e com o governo não é problema seu. É policial. Harry, sabe o que se sente ao ver livre um criminoso, as pessoas que tiram vidas humanas sem pestanejar. Sabe que retomará tão logo se veja outra vez na rua. Harry não respondeu. Sabe, não é? Ótimo. Pois então, tenho uma proposta para fazer. Parece que obteve sua parte do acordo com Oshner, o que significa que você escolherá se cumprirá ou não o acordo. Understand? Eu somente faço meu trabalho, Isaías, e Oshner pode me ser útil mais adiante, como testemunha. Sinto muito. Isaías socou o volante com tal força que Harry deu um pulo. Deixe-me dizer algo, Harry. Antes das eleições de 1994, enquanto ainda nos governava a minoria branca, Oshner disparou contra 2 crianças negras, ambas de 11 anos, de um depósito de água que havia nas proximidades do jardim do colégio, em um bairro negro chamado Alexandra. Achamos que por trás do crime havia alguém do Afrikaner Volkwag, o partido do apartheid. Tratava-se de um colégio controvertido, pois frequentavam 3 alunos brancos. Utilizou bala Singapore, do mesmo tipo que as empregadas na Bósnia. Alcançam 100 metros e perfuram tudo que encontram. Atingiu as 2 na garganta, então não tinha a menor importância que a ambulância chegasse, como de costume nos bairros negros, 1 hora depois de ser chamada. Harry não respondeu. Mas se acha que é vingança o que procurarmos? Harry, já sabemos que não é possível construir uma sociedade sobre a base da vingança. O primeiro governo negro maioritário criou uma comissão para esclarecer os abusos cometidos durante a época do apartheid. Não se trata de vingança, mas de reconhecimento e perdão. Isso curou muitas feridas e somente trouxe benefícios à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, estamos perdendo a batalha contra o crime, e em especial aqui em Juebur, onde as coisas estão totalmente fora de controle. Somos uma nação jovem e vulnerável. Harry, se queremos progredir, temos de demonstrar que a lei e a ordem são importantes, que o crime não pode ser pretexto do caos. Todos se lembram dos assassinatos de 1994, todos seguem o caso na imprensa. Isso talvez seja mais importante que sua agenda pessoal, ou que a minha, Harry. Fechou o punho e voltou a socar o volante. Não se trata de nos converter em juízes sobre a vida e a morte, mas de devolver a gente comum a fé na justiça. E às vezes, é necessária a pena de morte para consegui-lo. Harry apanhou um cigarro do maço, abriu um pouco a janela e olhou os montículos de resíduos das minas, que rompiam a monotonia da paisagem ressecada. Então, Harry, o que me diz? Que se não acelerar, vou perder o avião. Isaías. Isaías voltou a socar o volante com tal violência que Harry se surpreendeu que ele aguentasse. Capítulo 33. Jardim Zoológico Linzer, Viena. 27 de junho de 1944. Helena estava só no banco traseiro do Mercedes negro de André Brochard. O carro deslizava lentamente entre as árvores de altas copas que flanqueavam o caminho. Estavam indo para os estábulos do Jardim Zoológico Linzer. Ela olhava para os verdes jardins. Atrás do automóvel se levantava um redemoinho de pó, vindo do piso ressecado, e mesmo com a janela aberta, fazia um calor insuportável no interior do carro. Uma manada de cavalos que pastavam à sombra levantaram a cabeça na sua passagem. Helena adorava o Linzer. Antes de começar a guerra, passará muitos domingos naquela imensa área verde ao sul de Vemraude, fazendo piqueniques com seus pais.
tios e tias, ou passeando a cavalo com os amigos. Havia se preparado mentalmente para qualquer coisa quando, naquela manhã, a governanta do hospital havia lhe avisado de que André Brochard queria ter uma conversa com ela e que enviaria um carro para apanhá-la durante a manhã. Desde que receberá a recomendação da direção do hospital, junto com a permissão de saída, estava feliz. E a primeira coisa em que pensou foi que aproveitaria a ocasião para agradecer ao pai de Christopher por ter intervido a seu favor. A segunda coisa que pensou foi que não era verossímil que André Brochard tivesse convocado para que ela tivesse oportunidade de agradecer. Calma, Helena, pensou. Agora não podem mais nos prejudicar. Amanhã cedo estaremos longe daqui. No dia anterior havia preparado 2 maletas com roupa e os objetos pessoais mais queridos. O crucifixo que pendia sobre a cabeceira da cama foi a última coisa que guardara. A caixa de música que seu pai havia lhe presenteado continuava no tocador. Deixava objetos que nunca acreditara que se separaria voluntariamente e que, por mais estranho que pudesse parecer, já não tinham muito significado para ela. Beatriz havia lhe ajudado e haviam falado dos velhos tempos enquanto escutavam os passos da mãe, que andava no andar de baixo. Seria uma despedida dura e triste, mas nesse momento, somente ela se regozijava ante a perspectiva daquela tarde. Urias havia se queixado de que era uma vergonha não ter visto nada de Viena antes de ir embora, de modo que a convidará para jantar fora. Helena não sabia aonde, pois ele havia lhe feito um gesto misterioso como resposta e havia lhe perguntado se acreditava que poderiam apanhar emprestado o carro do guarda florestal. Chegamos, Fraulein Lang, disse o motorista ao mesmo tempo em que apontava para o final do caminho, donde o caminho terminava ante uma fonte. No meio da água, um cupido dourado se equilibrava sobre um pé, em cima de uma esfera de estiartita. Atrás da fonte se levantava uma casa senhorial construída em pedra cinza. De cada lado da casa haviam construções de madeira pintadas de vermelho, alongadas de teto baixo, que junto com uma pequena construção de pedra, delimitavam um jardim situado atrás do edifício principal. O motorista parou o carro, saiu e abriu a porta para Helena. André Brochard estava ante a porta da casa e se aproximou. Suas botas de montar brilhavam reluzentes ao sol. Brochard tinha algo mais de 50 anos, mas caminhava com a agilidade de um jovem. Como fazia calor, havia desabotoado o casaco de lã vermelha, consciente que assim mostraria melhor o seu torso atlético. As calças de montar se ajustavam às suas musculosas pernas. O Sr. Brochard não poderia se parecer menos com seu filho. Helena cumprimentou-a com uma voz tão sincera e quente como geralmente usam os homens que se sabem capazes de decidir quando uma situação é sincera e quente. Há muito tempo que ela não o via, mas parecia Helena que tinha o mesmo aspecto de sempre. O cabelo branco, a testa larga e um par de olhos azuis que a olhavam de ambos os lados de um grande nariz majestoso. A boca, em forma de coração, revelava alguma doçura de caráter, embora este fosse um rasgo que muitos não haviam visto ainda. Como está sua mãe? Espero não ter me cedido apanhando-a no trabalho deste modo, disse, enquanto lhe dava um breve e seco apertão de mãos antes de prosseguir, sem esperar resposta. Preciso falar consigo e temo que o assunto não possa esperar. Bom, você já esteve aqui antes, comentou apontando com a mão o conjunto de edifícios. Não, corrige Helena com um sorriso. Ah, não? Pensei que Christopher a trouxera aqui alguma vez, quando os jovens eram unha e carne. Creio que a sua memória o trai, Herr Brochard. Christopher e eu nos conhecíamos, isso é verdade, mas, caramba, não me diga. Iremos primeiro aos estábulos. Com delicadeza, lhe colocou a mão nas costas para conduzi-la até os edifícios de madeira. É triste o que aconteceu a seu pai, Helena. Uma verdadeira lástima. Gostaria de poder fazer algo por sua mãe e por você. Poderia ter nos convidado para a ceia de Natal neste inverno, pensou Helena, mas não falou nada. Além disso, melhor assim, pois não teve que aguentar o nervoso e as conversas de sua mãe ante o convite. Jean-Jacques, gritou Brochard a um moço de cabelo negro que, ante o muro, penteava um cavalo. Apanhe o Venezia. O rapaz entrou nos estábulos enquanto Brochard esperava, dando ligeiros golpes com um chicote no joelho ao mesmo tempo em que subia e baixava os saltos. Helena deu uma olhada ao relógio. Acho que não poderei ficar muito tempo, Herr Brochard. Não, claro, compreendo. Bem, vamos ao ponto. Dos estábulos vieram relinchos raivosos e o barulho dos cascos do cavalo contra o chão de madeira. Seu pai e eu fizemos alguns negócios juntos. Antes da quebra, claro, eu sei. E saberá também que seu pai tinha muitas dívidas. Foi uma causa indireta de que passasse pelo que passou. Quero dizer que essa lamentável. Parou procurando o termo adequado, até que o encontrou. A afinidade com os judeus foi muito prejudicial para ele. Você se refere a Joseph Bernstein. Já não me lembro dos nomes daquelas pessoas. Pois deveria. Estavam entre os seus convidados na ceia de Natal. Joseph Bernstein? André Brochard riu, mas a sua risada não se refletiu em seus olhos. Deve fazer muitos anos. No Natal de 1938. Antes da guerra. Brochard concordou e olhou com impaciência para a porta do estábulo. Tem boa memória, Helena. Ótimo. Christopher deverá ficar com alguém que tenha boa cabeça, já que ele perde a sua de vez em quando. No demais, é um bom rapaz. Helena sentiu que o coração começava a bater com força. Estava acontecendo algo. O Sr. Brochard lhe falava como se fosse a sua futura nora. Mas, em lugar do medo invadi-la, foi a cólera o que se impôs. Quando voltou a tomar a palavra, ela pretendia fazê-lo com voz amável, mas a fúria havia aparecido seu pescoço como um cordão, lhe dando um tom duro metálico.
Não gostaria que acontecesse mal-entendidos. Brochard. Brochard deve ter notado o timbre de sua voz, pois já não restava, quando respondeu, nem rastro do gesto cálido com que a havia acolhido ao princípio. Em tal caso, precisamos esclarecer esses mal-entendidos. Quero que veja isso. Apanhou um documento que tinha no bolso do casaco vermelha, o desdobrou e o deu para que ela o lesse. Burgafta. Se lia no encabeçado do documento, que parecia um contrato. Helena folheou o documento sem compreender a maioria do que Alice dizia, salvo que mencionava a casa de Vermraude e que os nomes de seu pai e de André Brochard figuravam abaixo de suas respectivas assinaturas. A jovem olhou inquisidora. Parece um aval, disse por fim. É um aval, ele confirmou. Quando seu pai compreendeu que os créditos dos judeus iam ser anulados, e, portanto, também os dele, veio a mim para pedir que avalizasse um crédito considerável para o refinanciamento na Alemanha. Algo ao que eu, por desgraça, não tive a suficiente força para negar. Seu pai era um homem orgulhoso e, para que o aval não parecesse pura beneficência, insistiu em que a casa em que você e sua mãe moram agora servisse de garantia. Por que a garantia do empréstimo? Brochard olhou-a surpreso. Boa pergunta. A resposta é que o valor da casa não seria suficiente para cobrir o crédito que seu pai precisava. Mas a assinatura de André Brochard seria suficiente, não? O homem sorriu e passou uma mão pela nuca, robusta como a de um touro e coberta de suor pelo calor do sol. Bom, tenho alguma que outra propriedade em Viena. Todos sabiam que André Brochard tinha grandes pacotes de ações nas duas principais companhias industriais austríacas. Depois do Anschluss, a ocupação de Hitler em 1938, as companhias haviam substituído a produção de ferramentais e maquinaria pela de armamento para as forças do eixo, e Brochard havia ficado multimilionário. Agora, Helena acabava de saber que também era proprietária da casa em que ela vivia, e sentiu um nó no estômago. Mas não se preocupe, querida Helena, animou a Brochard recuperando o tom cálido do princípio. Não tenho intenção de tirar a casa de sua mãe, como compreenderá. O nó que Helena tinha no estômago continuava crescendo, pois compreendeu que poderia ter adicionado. Nem tampouco penso tirá-la de minha futura nora. Venezia! Exclamou Brochard. Helena se voltou até a porta do estábulo por onde o rapaz saía de entre as sombras guiando um cavalo de uma intensa cor branca. Ainda que por sua cabeça passasse um turbilhão de ideias, aquela visão a fez esquecer de tudo por um instante. Era o cavalo mais bonito que vira em sua vida, como se tivesse antes uma criação sobrenatural. Um Lipizaner, explicou Brochard. A raça melhor adestrada do mundo. Importada da Espanha em 1562 por Maximiliano II. Naturalmente, você e sua mãe já viram as suas exibições na Escola Espanhola de Equitação de Viena. Naturalmente. É como um espetáculo de balé, não é? Helena concordou, sem poder afastar o olhar do animal. Tira férias de verão até o final de agosto aqui no parque. Por desgraça, ninguém salvo os ginetes da Escola Espanhola pode montá-los. Um ginete inexperiente poderia fazê-los adquirir maus costumes de jogar por terra anos de treinamento. O cavalo estava encilhado. Brochard apanhou as rédeas e o rapaz ficou de lado. O animal estava totalmente imóvel. Existe quem diz que é uma crueldade ensinar os cavalos a dançar, que o animal sofre ao ter que fazer coisas que vão contra sua natureza. Mas quem assim pensa, não viu o treinamento desses cavalos. Eu já vi. E, me acredite, são encantadores. Sabe por quê? Calou-se um instante durante o qual acariciou o focinho do animal. Porque obedece à ordem da natureza. Deus, em sua sabedoria, organizou o mundo de modo que as criaturas inferiores sejam mais felizes quando podem servir e obedecer a superiores. É só observar a relação entre garotos e adultos, ou entre homem e mulher. Inclusive nos chamados países democráticos, os fracos cedem voluntariamente o poder à elite, mais forte e inteligente que eles mesmos. Assim são as coisas. E, já que todos nós somos criaturas de Deus, é responsabilidade de todo ser superior procurar que os inferiores se submetam, para que possam ser felizes. Exato, Helena. É muito inteligente para ser uma mulher tão jovem. Helena não saberia dizer em qual das duas últimas palavras colocará mais ênfase. É importante saber qual é nosso lugar, tanto para uns como para outros. Se resistirmos, nunca seremos felizes. Acariciou o pescoço de Venezia enquanto olhava os grandes olhos castanhos do animal. Você não é dos que opõem resistência, não é? Helena sabia que era ela quem dirigia a pergunta e fechou os olhos ao mesmo tempo em que tentava respirar fundo, com ritmo pausado. Compreendia que o que dissesse naquele momento poderia ser decisivo para o resto de sua vida, que não poderia se permitir ceder à ira do momento. Verdade? De repente, Venezia relinchou e cabeceou para um lado, de modo que Brochard escorregou sobre a grama. Perdeu o equilíbrio e ficou suspenso pelas rédeas, debaixo do pescoço do cavalo. O rapaz veio correndo, mas, antes que chegasse, Brochard já havia conseguido se colocar de pé, com o rosto avermelhado e suado pelo esforço, e despachou irado ao rapaz. Helena não pode conter um sorriso que, provavelmente, não passou despercebido a Brochard. O homem levantou o chicote contra o cavalo, mas se conteve e o desceu de novo. Pronunciou em silêncio, com seus lábios em forma de coração, um par de palavras que divertiram ainda mais Helena. E então se aproximou dela, com a mão solista de novo em suas costas. Bem, já vimos bastante e tem trabalho a fazer. Helena, permita-me que a acompanhe até o carro. Param junto à escada enquanto o motorista se sentava ao volante para levar o automóvel até onde eles estavam. Espero e conto que nos veremos por aqui muito rapidamente. Helena falou ao mesmo tempo em que lhe apertava a mão.
Por certo que minha esposa me pediu que mandasse cumprimentos para sua mãe. Creio inclusive que falou que queria convidá-los para jantar uma noite destas. Não lembro quando será, mas ela avisará. Helena aguardou que o motorista lhe tivesse aberto a porta antes de perguntar. Você sabe porque o cavalo amestrado esteve a ponto de derrubá-lo, Harbrochard? A jovem viu como seus olhos voltavam a endurecer. Porque olhou diretamente em seus olhos, Harbrochard. Os cavalos interpretam o olhar direto como um desafio, como um indício de que não o respeita, nem respeita o seu posto na manada. Já que não suporta o olhar direto, pode reagir se rebelando, por exemplo. E sem respeito, tampouco se deixam amestrar, com independência de quanto superior seja a sua espécie, Harbrochard. Qualquer domador de animais pode dizer isto. Senhor, existem espécies para as quais é intolerável que não as respeite. No altiplano da Argentina, existe uma espécie de cavalo selvagem que se joga no precipício mais próximo antes de consentir que um ser humano o monte. Adeus, Harbrochard. Helena voltou a se sentar no banco traseiro do Mercedes, se expirou trêmula quando a porta do carro se fechou suavemente. Enquanto percorriam o caminho do Parque Langer, fechou os olhos e recriou a figura petrificada de André Brochard, se perdendo às suas costas, na poeira. Capítulo 34. Viena, 28 de junho de 1944. Boa noite, Meinerschaften. O pequeno e esquálido Maitre fez uma profunda reverência, enquanto Helena beliscava o braço de Urias, que não pôde evitar de sorrir. Não haviam parado de rir em todo o caminho do hospital, por causa do caos que haviam originado. De fato, ao verificar que Urias era um péssimo motorista, Helena exigiu que parasse o carro cada vez que se encontrassem com outro veículo na estreita estrada até Alptrasse. Mas, em lugar de seguir a sugestão, Urias começou a tocar a buzina, e os carros com que iam cruzando se afastavam para um lado da estrada, quando não paravam totalmente. Por sorte, não eram muitos os veículos que ainda circulavam por Viena. Assim conseguiram chegar sãos e salvos a Weiburgasse, no centro, antes das 7h30. O garçom olhou fugazmente o uniforme de Urias antes de verificar o livro de reservas, com o senho franzido. Helena lia por cima de seu ombro. A música da orquestra se superpunha ao buliço da conversa e das risadas que se levantavam sobre as aranhas de vidro suspensas às arcadas dos tetos dourados sustentadas por brancas colunas coríntias. Então este é o restaurante Drey Zaren, se falou satisfeita. Era como se os 3 degraus da entrada tivessem trasladado como por encanto de uma cidade em guerra para o mundo em que as bombas, se de mais contratempos carecessem de importância. Dizia-se que Richard Strauss e Arnold de Sonchomber haviam sido clientes habituais daquele estabelecimento, já que aquele era o lugar onde se reuniam os vienenses endinheirados, cultos e tolerantes. Tão tolerantes que o seu pai nunca levará a família ali. O encarregado tossiu. Helena notou que os galões de cabo de Urias não o haviam impressionado, embora pudesse ser que talvez fosse o estranho nome estrangeiro que tinha anotado no livro de reservas. Sua mesa está pronta. Por aqui, disse o homem ao mesmo tempo em que apanhava 2 cartas, abria um sorriso e adentrava pelo local, que estava totalmente cheio. Por favor, disse o encarregado lhes indicando o lugar. Urias olhou para Helena com um sorriso resignado. Haviam dado uma mesa ainda por preparar, situada junto à porta giratória da cozinha. O garçom virá em seguida, disse o Maitre antes de desaparecer. Helena olhou ao seu redor e começou a rir. Olhe, exclamou. Aquela era a nossa mesa. Urias voltou a olhar. E, de fato, ante a orquestra, um garçom se afanava em apanhar uma mesa para 2 que já tinham preparado. Sinto muito, lamentou Urias. Escapou-me colocar o grau de major diante do meu nome quando fiz a reserva. Suponho que confiei que sua beleza compensaria minha falta de galões de oficial. Ela lhe segurou a mão e, nesse preciso momento, a orquestra começou a tocar uma música. Tocam para nós, disse Urias. É possível, disse ela descendo a vista. E se não, não importa. A música que está escutando é música cigana. É bonita quando os ciganos a interpretam. Mas você vê algum por aqui? Ele moveu a cabeça, mas não tirou o olhar dela, estudando seu rosto como se fosse importante gravar em sua retina cada traço, cada ruga de sua pele, cada cabelo. Desapareceram todos. E os judeus também. Você acha que são corretos os rumores? Que rumores? Sobre os campos de concentração. Ele encolheu os ombros. Em tempos de guerra, circulam todo tipo de rumores. Eu, de minha parte, me sentiria bastante seguro como prisioneiro de Hitler. A orquestra continuou a tocar a peça a 3 vozes em uma língua estrangeira, e alguns dos hóspedes acompanharam a canção. O que é isso? Perguntou Urias. Um verbuncos, esclareceu Helena. Uma espécie de canção militar, como a canção norueguesa que me cantou no trem. Foi composta para recrutar jovens húngaros para as guerras. Por que está rindo? De todas as coisas estranhas que sabe. Entende o que cantam? Um pouco. Pare de rir. Ela recriminou com um sorriso. Beatriz é húngara e ela cantava isso, de modo que aprendi alguma que outra palavra em húngaro. Trata de heróis esquecidos, de ideais e coisas assim. Esquecidos, ele repetiu segurando a sua mão. Como acontecerá um dia nesta guerra? O garçom havia se aproximado da mesa sem que eles vissem e tossiu discretamente para que notassem a sua presença. Já querem pedir Meinerschaften? Sim, disse Urias. O que nos recomenda hoje? Hashem. Frango? Soa bem. Quem sabe você possa escolher um bom vinho, não é, Helena?
Os olhos de Helena percorriam a carta. Por que não aparecem os preços? A guerra, Fraulein. Mudam de um dia para outro. E quanto custa o frango? 50 shillings. Helena viu Urias empalidecer pelo rabo do olho. Sopa goulash, declarou a jovem. Não há muito que comemos e entendi que aqui são especialistas em pratos húngaros. Não quer provar, Urias? Jantar 2 vezes no mesmo dia não é nada saudável. Começou Urias. E um vinho ligeiro, interrompeu Helena. 2 sopas goulash e um vinho ligeiro? Perguntou o garçom levantando uma sobrancelha. Creio que entendeu perfeitamente. Garçom, disse Helena com um sorriso esplendoroso. Os dos jovens não pararam de se olhar até que o garçom desapareceu pela porta da cozinha e começaram a rir. Você é maluca, acusou ele entre risadas. Não fui eu quem convidou para o Dreilo usarem com menos de 50 shillings no bolso. Urias apanhou um lenço do bolso e se inclinou para ela. Você sabe de uma coisa, Fraulein Lang? Disse enquanto secava as lágrimas que tantas risadas haviam provocado. Amo-a sinceramente. Nesse preciso instante, soou o alarme. Quando Helena se lembrava daquela noite, era sempre obrigada a se perguntar até que ponto recordava como tudo acontecerá, se as bombas caíram tão seguidas como ela lembrava. Se depois, quando entraram na nave central da Catedral de São Estevão, todos ficaram olhando de verdade. Mas embora a última noite que passaram juntos em Viena ficasse envolta em um velo de realidade, seu coração se sentia reconfortado com esta recordação, nos frios dias de inverno. E quando pensava naquela noite de verão, havia dias que ria e dias que chorava, sem saber bem por quê. Quando soou o alarme, o ruído cessou de imediato. Por um segundo, todo o restaurante ficou como uma foto fixa, todos quietos em silêncio, até que se ouviram as primeiras maldições debaixo dos dourados tetos do estabelecimento. Cesse. Não são mais que as 8. Urias meneou a cabeça. Os ingleses de estar malucos, comentou. Nem sequer anoiteceu ainda. De repente, todos os garçons corriam de uma mesa a outra enquanto o maitre gritava instruções. Olhe, observou Helena. É possível que o restaurante fique em ruínas dentro de uns minutos, e a única coisa em que pensam é cobrar as notas de todos os comensais antes que saiam. Um homem com um traje escuro saltou ao palco, onde os membros da orquestra já recolhiam os instrumentos. Escutem, disse a voz aos gritos. Rogamos a todos aqueles que já pagaram, que se dirijam ao refúgio mais próximo, que se encontra no subterrâneo da Weiburgasse, número 20. Por favor, saiam em silêncio e prestem atenção. Quando saírem, virem à direita e caminhem uns 200 metros rua abaixo. Procurem os homens que usam bracelete vermelho, e eles indicarão aonde deem se dirigir. E tenham muita calma, ainda há tempo até que cheguem os aviões. Nesse mesmo instante se ouviu o estrondo do primeiro bombardeio. O homem que falava do palco tentou dizer algo mais, mas as vozes e os gritos do restaurante se sobreporam às suas palavras e ao final desistiu. Se persignou, desceu do palco e desapareceu. As pessoas se apressavam para a saída, onde já se aglomeraram um monte de pessoas aterrorizadas. Uma mulher gritava no roupeiro, Mein Regenstier, meu guarda-chuva. Mas não havia mais ninguém no serviço de roupeiro. Um novo estrondo, mais próximo agora. Helena olhou para a mesa vizinha abandonada, onde 2 taças meio vazias tilintavam uma contra outra devido às vibrações da sala, emitindo um som como um canto a 2 vozes. 2 mulheres jovens carregavam um homem completamente bêbado, grande como uma morsa, até a porta de saída. Tinha a camisa para fora das calças e um sorriso brincalhão. Em não mais de 2 minutos, o local ficou totalmente vazio e uma estranha calma se apossou do lugar. A única coisa que se ouvia era um leve soluço vinda do roupeiro, onde a mulher deixará de gritar pelo seu guarda-chuva. Rendida, apoiava a testa sobre o mostrador. Os pratos estavam meio vazios sobre as toalhas imaculadamente brancas, igualmente as garrafas abertas. Urias segurava a mão de Helena. Um novo estrondo fez vibrar as aranhas de vidro, despertando de sua letargia a mulher do roupeiro, que começou a correr entre gritos. Enfim sós, disse Urias. A terra estremeceu debaixo de seus pés e um monte de partículas douradas choveram do teto cintilando no ar. Urias se levantou e lhe estendeu o braço. Nossa melhor mesa acaba de ficar livre, Fraulein. Se me permite. Ela apanhou seu braço, se levantou e avançou até o palco. Apenas se percebia o penetrante assovio. O fragor da explosão foi ensurdecedor e fez que pó ficasse suspenso no ar, como uma tormenta de areia vinda das paredes, abrindo inclusive as janelas que davam à rua Weiburgasse. Ocorreu um apagão. Urias acendeu as velas do candelabro que havia na mesa, aproximou uma cadeira, apanhou um guardanapo entre o polegar e o indicador, sacudiu no ar para depois deixá-lo aterrissar no colo de Helena. Achei um Pradikatsven? Perguntou enquanto retirava discretamente os restos de vidro que estavam espalhados sobre a mesa, dos pratos e do cabelo de Helena. Talvez fossem as velas o pó dourado que brilhava no ar enquanto lá fora caía a noite, ou talvez o ar refrescante que entrava pelas janelas abertas, oferecendo um respiro no quente aposento. Ou talvez fosse tão somente seu próprio coração, o sangue que parecia se precipitar por suas veias para viver aquele instante com mais intensidade. Porque ela o lembrava com música, mas não era possível, pois a orquestra já havia saído. Teria sido a música somente um sonho. Muitos anos depois, quando estava a ponto de ter seu filho, se deu conta, casualmente, de que foi o que a fez pensar naquela música impossível. Sobre o berço recém-comprado, o pai de sua filha havia pendurado um brinquedo com bolas de vidro de distintas cores, e uma noite em que o viu agitá-lo, ela reconheceu em seguida a música. E compreendeu.
Haviam sido as grandes aranhas de vidro do restaurante que haviam tocado para eles. Um belo som como de campanas enquanto se mexiam ao ritmo das sacudidelas da terra, e Urias entrava na cozinha e saía com 3 garrafas de Euriger. Lá encontraram um dos garçons sentado num canto com uma garrafa na mão. O homem não fez nada para deter Urias, mas, ao contrário, concordou animando, quando ele lhe mostrou as garrafas que escolhera. Depois, deixou seus 40 shillings sob o candelabro, e ambos saíram para a quente noite de junho. Na Veiburgaz reinava o mais completo silêncio, mas o ar estava carregado do cheiro de fumaça, pó e terra. Vamos dar um passeio, propôs Urias. Sem que algum dos dois fizesse menor comentário sobre até onde iriam, viraram à direita pela rua Carneiro. De repente, se viram na praça de São Estevão totalmente vazia. Deus santo! Exclamou Urias. A enorme catedral que tinham ante si se levantava imponente na madrugada. É a catedral de São Estevão? Perguntou atônito. Sim. Helena olhou para cima e acompanhou com o olhar a Sutur, a altíssima agulha que se levava até um céu onde começavam a brilhar as primeiras estrelas. O fato seguinte que Helena lembrava era a imagem deles dois dentro da catedral, os rostos pálidos das pessoas que havia procurado refúgio ali, o som do choro dos garotos e da música do órgão. Avançaram até o altar, de braços dados, ou talvez também fosse um sonho. Não havia acontecido aquilo. Não a havia abraçado e não lhe dissera de repente que ela tinha que ser sua, e que ela havia sussurrado que sim, sim, sim. Enquanto a grande nave da igreja se apossava de suas palavras e as levava até a ampla cúpula, até a imagem da pomba e do crucificado, e ali essas palavras se repetiram uma e outra vez até que parecia que tinham que ser verdade. Tivesse acontecido ou não, aquelas palavras foram mais certas que as que estiveram meditando desde a conversa com André Brochard. Não posso ir contigo. Isso ela também falará. Mas quando? Onde? Ela dissera à sua mãe naquela mesma tarde que não iria embora, mas não chegou a explicar a razão. A mulher havia tentado consolá-la, mas Helena não suportava sua voz, o sem tom autossuficiente, e se fechou no quarto. Então Urias chegou, bateu a porta e ela decidiu parar de pensar, se abandonar sem medo, sem imaginar nada mais que um abismo infinito. Pode ser que ele tivesse sentido isso e quando ela abriu a porta, fizeram um acordo tácito ali mesmo, no umbral, um acordo segundo o qual viveriam o resto de suas vidas nas horas que restavam até que partisse o trem. Não posso ir contigo. O nome de André Brochard lhe deixará um sabor de fel na língua. Ela o cuspiu. Também lhe contou todo o restante, o documento do aval, o risco que corria sua mãe de ficar na rua, a impossibilidade de seu pai de voltar a uma vida decente, Beatrice, que não tinha nenhuma família a que acudir. Sim, falou tudo isso, mas quando? Falará ali, na catedral? Ou depois, quando percorreram as ruas até chegar a Philharmonikerstrasse, cujas calçadas estavam cobertas de vidros quebrados? As chamas avermelhadas que saíam pelas janelas do velho edifício da pastelaria iluminaram o caminho quando entraram correndo na suntuosa recepção do hotel, agora deserto e imerso na escuridão. Acenderam uma vela. Pegaram uma chave qualquer das que pendiam na parede e subiram apressados as escadas, cujo carpete era tão grosso que amortecia o menor ruído, e avançaram como espectros pelos corredores à procura do quarto 342. Uma vez ali, foram arrancando a roupa abraçados, como se estivesse também em chamas, e em seguida, quando o alento dele lhe queimava a pele, ela o arranhou até que brotou sangue para, depois, beijar as feridas. Helena repetiu as palavras até que começaram a soar como uma oração. Não posso ir contigo. Quando voltou a soar alarme, anunciando que o bombardeio havia terminado desta vez, viu que estavam abraçados sob os lençóis ensanguentadas, que não conseguia parar de chorar. Depois, tudo se confundiu em um redemoinho de corpos e sonhos. Não sabia quando estavam fazendo amor de verdade e quando era um sonho. Foi acordada na meia-noite pelo ruído da chuva e a intuição de que ele havia ido embora. Se dirigiu à janela e olhou para a rua, que a chuva limpava dos restos de terra e cinza. A água corria pelas calçadas e um guarda-chuva aberto e sem dono planava em direção ao Danúbio. Voltou para a cama e deitou de novo. Quando despertou novamente, já era dia. As ruas estavam secas e ele estava assolado contendo a respiração. Helena olhou o relógio que havia sobre a mesinha de cabeceira. Ainda faltavam 2 horas para que saísse o trem. Por que não respira? Sussurrou. Acabo de despertar. Você tampouco respira. Ela se ajoelhou muito próxima de seu corpo desnudo, mas quente e suado. Então, estamos mortos? Sim, respondeu ele. Antes não estávamos. É. E ela estremeceu.